Fala galera, Upper, família de paz, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos mais aqui, mais uma vez, em mais um Uppercast, né? E hoje, estou aqui novamente com meu parceiro Ulisses. E aí, meu parceiro? E aí, Rodolfo, como é que tá hoje aí? Expectativa? Expectativas altas, fala família Upper, fala família de paz. Hoje, esse Uppercast promete, Vai pegar viu? fogo, bicho. Vai abalar o PIB do Rio Grande do Norte, Rodolfo. Se preparem, meu amigo. Vocês não sabem quem está aqui nessa mesazinha. Nível alto hoje, Rodolfo. Hoje, Ulisses, a gente vai estar tratando um assunto um pouco não, totalmente diferente do que a gente estava tratando aqui. Vamos falar sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu tenho um amor muito grande, eu gosto muito dessa área. E temos duas feras, meu amigo, não apenas dentro da nossa igreja, mas dentro do nosso estado e do cenário brasileiro, meu amigo. É um privilégio. Bota fogo no Brasil. Vamos conhecer nosso convidado. Tá aí meus amigos Léo e Tiago Eugênio. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Prazerzaço. Tamo junto. Cara, tô feliz aí pela disponibilidade de vocês em estar aqui com a gente. Eu sei que o corre de gente importante assim é corre violento. Não é a gente que tem que abrir mão de uma pelada, de um... Pra fazer um podcast desse aqui, com certeza os caras abrem mão aí de fazer um faturamento que vale a tua casa. Se brincar, vale a tua casa, Rodolfo. E a gente teve que ser duro aqui pra trazer esses caras, né, Pra amigo? agendar esse negócio foi complicado. Meu amigo, já faz muito meses. jejum e oração, gente. Jejum e oração muito aqui, fruto, e oração. Né? Então, gente, tô aqui, Tiago Eugênio e Leonardo Aguiar. Meu amigo, me arrepiei, viu? Eu quero que vocês se apresentem, Tiago, Léo, assim, de uma forma que a galera entenda, assim, no âmbito mesmo dos negócios, né? Já que a gente tá falando, assim, de empreendedorismo, queria que vocês falassem seu nome e, assim, uma forma rápida, o que é que vocês fazem, né? Tiago até hoje é uma incógnita para todo mundo, né? ele já tentou me explicar 10 vezes, milhares de vezes, eu nunca entendi. Brincadeira, entendi por cima assim. Mas vai lá, Tiago, se apresenta aí. Bem, pessoal, antes eu vou só passar aqui uma mensagem pro meu terapeuta para cancelar a sessão, porque depois dessa injeção de autoestima, não precisa mais, né? Queridos, a paz do Senhor, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Era uma ansiedade minha, né, participar de um Uppercast. Eu sei o quanto que é concorrido e o quanto que é disputado, né, pela qualidade do que é entregue aqui. Bem, eu me chamo Tiago Eugênio, eu sou um empreendedor apaixonado por isso, né, serial. Eu sou um profundo incomodado em fazer negócios, então eu gosto muito de estar envolvido, né, eu gosto disso desde pequeno, traduzindo um pouco do meu negócio. A minha formação é em marketing, eu tenho uma especialização em gerenciamento de projetos e em um nome bem complicado que é Growth Hacking, né? Uau! Isso é quase... Vamos ter que dedicar aqui uns 20 minutos aqui. Meu diploma agora se rasgou sozinho lá em casa. Eu não vou nem falar com a minha área de formação. Só o nome bonito, né? Era bom demais. Eu trabalho com consultoria, é o meu negócio principal. Nós desenvolvemos projetos de mercado para empresas de saúde suplementar. Então, operadoras, plano de saúde, que é o mais conhecido, a gente trabalha muito desenvolvendo planos de crescimento para essas operadoras, né? Mitigação de risco, controle de sinistro, crescimento de carteira. E sou sócio de uma corretora de seguros chamada Beneficis, que é uma corretora que atua muito no digital, né, que vende muito por meio do tráfego pago, marketing digital e coisa do tipo. E isso é só a ponta do iceberg. Eita, Jesus. Leozão, e aí, Léo? Mas, Rodolfo, Ulisses, Tiago, prazer gigante estar aqui com vocês. Paz Senhor, né? Família Zona Sul, Paz Senhor, família Up aí. Sou Leonardo Aguiar, Léo, né? Lá... Costumo dizer, Tiago, quando o papai falava Leonardo, é que a bronca era grande. O couro esquentava. Então, vamos falar Léo, né? E também empreendo no segmento de consultoria. Sou administrador, fiz o meu mestrado na engenharia de produção. Depois gestão financeira, controladoria de auditoria lá na Getúlio Vargas. E assim, eu acho que o Tiago já começou falando aqui um negócio super top, né? Que é a questão do inconformismo, né? Tipo assim, poxa, eu sou um cara que sou inconformado nesse âmbito de negócio.
E essa é a minha história, assim, né? Basicamente, eu consegui enxergar ali oportunidades nas empresas, né, que estavam ali ao meu redor. A gente está dentro de organizações o tempo todo. Amém. Estamos Você dentro de uma, deixa eu agora. botar Dizer- o microfone um pouco mais, traz ele aqui para perto. Beleza. E diante de tudo isso, Tiago e Léo, eu quero dizer que existe uma apresentação de vocês que eu quero dar que é maior do que tudo isso. São servos apaixonados Oh, de glória. Jesus. Amém. Não é? Amém. São servos apaixonados, para quem não sabe, Léo aqui é um dos nossos líderes do Jump, né? Jump, serve Junto- comigo lá no Ministério dos... Junto com o Luiz E Isaías. Zair. esqueceu de adolescentes. dizer, o Léo é presidente da Associação de Consultores, tá? A gente Olha a heresia. Temos um presidente aqui na mesa. né? Olha a Essa heresia. associação não existe, só de É uma brincadeira, né? A gente disse que ele vai ser o presidente da associação quando ela for fundada. Massa demais. Mas assim, hoje eu estou à frente da rede consultoria, né? A gente fundou a rede 10 anos atrás. Basicamente a gente atende, Rodolfo, pequenos negócios que passam por um processo de crescimento, às vezes um processo de crescimento até rápido, acelerado, e os processos daquela empresa acabam ficando desorganizados, desestruturados, né? Então a nossa empresa hoje, graças a Deus, com atuação nacional, a gente já consegue atender essas empresas aí Brasil afora e fazer com que essas empresas possam crescer do jeito certo. Então, a lógica do nosso trabalho é basicamente, né, no popular, entender como que essas empresas funcionam e desenhar, estruturar processos de negócio para que essas empresas cresçam de uma forma saudável, né? E o empreendedor ali ele não acabe se vendo como escravo do seu próprio negócio, como a gente vê muito aí nesse mundo empreendedor, né, Tiago? Top. E assim, vou fazer um mexão aqui de graça, viu, para você. Eu não vou cobrar nada. Mas eu vou pedir para que o nosso editor aí bote o Instagram aqui da Benefice, da Rede Consultoria, dos nossos queridos aqui que estão aqui com a gente. Fazer esse mexanzinho aí que é avaliado em 100 mil reais. Mas para vocês aqui eu vou deixar na frila aqui, certo? Gente, vocês são empreendedores natos, respiram isso e carregam isso muito forte. E eu confesso, cara, que eu acho... Eu não vou dizer isso, certo? Assim, mas eu vou colocar, para quem entende, não é nem empreendedor frustrado, mas eu tenho uma paixão muito grande por empreendedorismo, né? Eu amo. Se alguém chegar perto de mim e falar assim, cara, eu queria começar um negócio, meu irmão, eu entro no barco do cara como se eu fosse Vou abrir sócio um CNPJ majoritário. agora, né? Tá ligado? Eu entro no negócio com o cara, meu irmão, bora pra frente. Amo isso de muito mesmo, tenho uma veia muito para isso, de gestão, de fazer as coisas acontecer. E eu queria que vocês trouxessem assim, uma definição sobre o que é que você falaria. Quero começar aqui para o Tiago, sobre empreendedorismo, né? Para que os nossos jovens entendam e aqueles que estão nos assistindo, o que seria essa temática, o que é que a gente vai ver daqui para frente. Como é que você traria essa definição, Tiago? Olha, empreender é uma coisa muito complexa, né? Algumas pessoas empreendem, eu costumo dizer que você empreende por dois motivos. Você empreende ou por necessidade ou por oportunidade. Isso muda muita coisa, né? Muda tudo. A forma né? como você começa, muitas vezes dita como você vai Porque terminar. empreender é você ter a iniciativa de começar um novo negócio ou até mesmo de agir com mudanças sobre algo já existente. Você pode empreender na empresa familiar. Seu pai deixou uma padaria e você vai tocar a padaria. Para empreender, você precisa impor ali mudanças, né? Tecnologia, de pensamento, de cultura, de gestão. Isso também é empreender. Quando você empreende, eu não sei você, Léo, eu empreendi por necessidade. Não, eu acho que de tudo um pouco, no meu caso, assim, sabe, Tiago? Eu acho que o que a gente tem que, de repente, evidenciar aqui é que falar de empreendedorismo, aí no meu ponto de vista, é muito mais um mindset, sabe, Rodolfo e Ulisses? E a gente estudou isso, né? No Jump, não sei se o Upper já rodou essa série, mas se não a gente rodou, fez. fica a Os Jumpers- Porque a gente é cobrança. fraquinho demais. Fica a Cada um cobrança passa à aqui, frente, né? Mas, assim, é um mindset, cara. Como o Tiago estava dizendo, não necessariamente você precisa abrir uma empresa para você empreender. Às vezes, o que é empreender, no meu ponto de vista, do ponto de vista prático? Assim, é você simplesmente ser capaz de encontrar algum tipo de oportunidade no mercado, enfim, ao seu redor, conseguir pensar em soluções, entendeu? E colocar isso para frente, colocar isso para funcionar, né? Simplesmente fazer algo para que você possa ali não somente identificar uma necessidade do mercado, mas suprir essa necessidade com algum tipo de produto ou serviço. Legal. Isso pode ser feito enquanto funcionário, enquanto, enfim, como pessoa mesmo na sociedade. A gente pode colocar, Léo, então, que, como foi falado aqui no início por vocês, que a cama, a base do empreendedorismo seria a inconformidade? Com certeza. Primeiro ingrediente. O incômodo, né? Eu preciso incômodo. não estar satisfeito
com o ambiente natural, com o ambiente atual, para agir mudança sobre ele. Esse é o primeiro passo. Se eu estiver confortável... Pra que eu vou mudar, né, Tiago? O que é que pra eu vou fazer de correr o diferente? risco da mudança, né? Então, eu preciso querer, eu preciso ter incômodo gerado, né, internamente. E aí esse incômodo pode ser uma coisa que está com você desde sempre, ou ele pode ter aparecido por alguma situação. A pandemia incomodou muita gente, sim ou não? Total. Né? Tirou muita gente da zona de conforto, né? Muita gente que tinha um negócio ali que era sustentável deixou de ser. E aí o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. E aí um dos muito maiores... mais por necessidade do que por oportunidade, né? Quase sempre. E um dos maiores celeiros de oportunidades, né, Tiago? Às vezes a gente vê, inclusive a juventude, reclamando muito, né? Ah, é um país que tem isso, que tem aquilo, que é muita corrupção, é isso, é aquilo. E acaba que todos esses pontos se tornam travas, barreiras para o empreendedorismo. Mas, assim, quanto mais desassistido um mercado, né, o nosso entendimento, o nosso olhar empreendedor, é que aquele mercado ele precisa de mais soluções. Né? Então, ele é uma terra que respira oportunidade. Ou seja, quanto maior a crise, maiores são as oportunidades. Por que não? Se está chovendo, alguém está vendendo guarda-chuva, por exemplo. Né? Então, chorando, vendem lenço. Algo está sendo vendido. Né? Então, assim, mesmo... Observa ao redor, né? Então, tenho certeza que ao meu redor, ao redor do Tiago, do Rodolfo, Ulisses, existem oportunidades. Né? Pessoas que estão precisando de algo. Né? E, às vezes, a gente mesmo, enquanto consumidor. Né? Às vezes, a gente tem uma necessidade e não sabe. Né? Quando a gente para olhar e observar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como que a nossa vida funciona, às vezes vem uns estalos assim, poxa, aquilo ali, sabe? Poderia ter alguém ali atuando naquela área, ajudando de alguma forma, e o empreendedorismo está aí. Às vezes, você pode, enquanto empregado, por que não? Você é funcionário de uma empresa e você identifica ali uma oportunidade, por exemplo, de fazer com que a empresa que você trabalha venda mais, seja mais próspera, mais produtiva. Por que não colocar isso na mesa? Né? E aí, oportunidade gera oportunidade, riqueza gera riqueza. Então, esse é o movimento do empreendedorismo, sabe? Independentemente se eu vou querer ser um empresário ou não, né? Obviamente que existe uma associação muito forte a essa questão, mas é uma questão de mindset. Né? É a gente conseguir encontrar essas oportunidades. Existe empreendedorismo social. Isso. Por exemplo. Não sei se... Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Léo, porque às vezes a gente confunde, assim, o que é ser empreendedor e o que é ser empresário. Eu mesmo tenho essa dúvida na minha cabeça, se é a mesma coisa, se não é, ou se existe diferença, se você é empresário ou você é empreendedor. Porque, pelo que o Léo falou aqui, você pode... agir de forma empreendedora, mesmo sendo um empregado dentro da empresa, né? Solucionando um problema ou até mesmo numa questão social. São situações correlatas, né? Geralmente você vai ter o empresário empreendedor, você vai ter o empreendedor que é empresário. Mas para a gente filosofar, né? Sair um pouco da caixinha, você pode ter um empresário que herdou a empresa do pai. Boa. Mas o cara não tem um espírito empreendedor. Não tem comportamentos empreendedores. Ele toca de forma técnica o que o pai fazia. Então, ele faz processos repetitivos, né? E, assim, essa empresa tende, né? Tem uma lei da administração chamada hipertrofia negativa que diz que tudo que está sob o sol um dia tende a desaparecer. Meu Deus. Então, se você tem uma empresa e você não inova nessa empresa, não tem aquele espírito de empreender para inovar, a chance dela sumir é grande, porque você não está acompanhando mudanças de mercado. E você tem aquele empreendedor serial, que ele nem é um empresário. Quer um exemplo? O cara que investe em startups. Ele não entra em nenhum CNPJ. Não sei se sabiam disso, mas o cara que investe em startup, ele não entra em nenhum CNPJ. Ele não é empresário em canto nenhum. Ele analisa a oportunidade, injeta coloca capital. dinheiro, faz um contrato de gaveta. Seria o investidor anjo? Que é o investidor anjo, né? Porque a startup passa por algumas etapas, né? Investimento anjo, pré-seed, seed, por aí vai. E aí, nesse iniciozinho, tem gente que coloca uma grana, faz aquele negócio desenvolver fora do contrato social, ou seja, o que torna ele empresário é ser sócio de um CNPJ, então ele não é empresário, mas é um empreendedor. Muito bom ter tocado essa diferença aí, né? Aprendeu aí, Rodolfo? Eu não sabia, não. Eu aprendi isso agora. Meu amigo... Minha cabeça aqui, eu já vim com minha cabeça preparada para eu sair com ela batendo aqui, ó. A gente vai sair girando aqui, né? Gente, olha, vocês falaram aí o que é empreendedorismo, qual é a visão, né, de empreendedorismo no Brasil. E, assim, eu queria perguntar a vocês, assim, sobre
a questão da cultura do empreendedorismo dentro do ambiente cristão. Aqui nós estamos falando para jovens cristãos e às vezes, assim, nós temos pensamentos um pouco mal formulados, né? Os maus conceitos, né? Maus conceitos, formulados acerca do empreendedorismo. Nós estávamos conversando aqui e realmente eu também vivi isso no início da minha conversão. Eu me converti aos 19 anos e eu sou de um tempo que o crente, ele, se for empresário, tem que ter cuidado, porque pode acabar se desviando, pode acabar perdendo foco e pode acabar destruindo a sua vida devocional com Deus e esses outros aspectos, né? Então é muito importante que a gente tenha um conceito bem firmado sobre isso. E eu queria que vocês... E, de fato, e contra a cultura, né? Porque a gente tem duas culturas que quebra, que mata o conceito correto do empreendedorismo, que é, primeiro, a nossa cultura brasileira, né? Perfeito. Sim. A gente tem a cultura brasileira em si, que aí já é o berço que vem. E aí uma segunda cultura que vem para fomentar ainda mais é a cultura evangélica, né? A respeito do empresariado. E um parênteses aqui, louvo a Deus, porque a nossa igreja, ela tem uma visão totalmente, né? Tiago aí é um dos caras que encabeça, aí é o líder aí do nosso... Como é o nome do negócio, Tiago? Núcleo empresarial. Embaixada, núcleo empresarial? Meu Deus do céu, né? Tiago é um que lidera aí essa galera aí do empresariado, então a gente tem uma visão correta à luz da Bíblia, da questão do empreendedorismo, do empresário. Então, essas duas culturas têm danificado, né? Vamos dizer assim, né? Trazido muitos maus conceitos para a cabeça de muita gente. E aí? E aí, Léo? Fala ou você fala? Eu conto ou você conta? Eu começo e eu termino. Certa vez, Ulisses, eu lembro que o nosso pastor, um dia conversando com a gente, né? Ele falou assim, olha, nós somos o povo mais poderoso da terra. Nós somos filhos daquele que tem todo o poder, que tem tudo, né? Salmo 1 fala lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, falando de identidade, né? De quem eu sou, de quais são os meus princípios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? TQD, medita de dia e de noite. Aí, olha a promessa de prosperidade. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo, na estação própria, né? Que não é o tempo que eu quero, o tempo que eu desejo, mas é o tempo próprio. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, eu acho que, se por um lado a gente tem uma cultura, muitas vezes, que, de certa forma, limita um potencial empreendedor, por outro lado, a gente tem um Deus disposto e pronto, né, a nos abençoar e abrir portas e gerar riqueza, porque assim, a riqueza ela gera riqueza, e a partir do momento, né, que eu sou abençoado, que um servo apaixonado é abençoado, falo de uma forma geral, nós temos a condição de abençoar outras pessoas e, assim, se por um lado tem essa cultura negativa, por outro lado a gente tem uma promessa, meu amigo. Sim. Verdade. A gente tem uma promessa, mas antes da promessa tem a identidade, né? Tem o que eu preciso fazer. Não andar segundo o conselho dos ímpios, né? Não se deter no caminho dos pecadores. Então, é verdade que existe, né, de certa forma, esse estigma, a questão do jovem rico, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que o problema não está na riqueza, e sim no seu coração, né? Verdade. Qual que é tipo assim, a intenção do seu coração, qual que é motivação o do seu seu propósito, onde que está o seu coração em relação a tudo isso? Para que você quer isso? E a palavra também vai falar sobre, tipo, Essa é a diferença. aonde o seu coração estiver no seu tesouro, né? Aí, aonde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Perfeito. Olha, fantástico, e aí o texto que Léo trouxe, eu queria até abrir um parênteses antes de entrar nisso, dizendo o seguinte, quando eu penso em empresariado, em empreender, e aí o termo da roda dos escarnecedores, né? A gente sempre se liga em coisas que são muito assustadoras, né? Então, os nossos pais, quando nos educaram, ele citou muito esse versículo porque havia um medo muito grande de eu me deter em algum canto errado, né? De eu ouvir quem...
E eu me lembro que eu escutava muito assim, não ande com fulano porque ele é uma má influência. E eu não estou aqui querendo recomendar ninguém a andar com ninguém de má influência. Eu quero dizer que você é uma boa influência. Verdade. Perfeito. Né? Então a roda dos escarnecedores, ela é uma realidade. Eu não posso me deter a ela e eu vou usar a palavra ater. Eu nem me atenho a ela, porque ela não me chama. Quando você empreende, é impossível, e aí talvez por isso que muita gente não empreende, procura emprego, concurso público, e eu não estou falando que isso está errado, Nada contra, né? nada contra isso, mas quando você resolve empreender, você resolve traçar, seguir um caminho que é um pouco mais arriscado, sim. Né? Porque em um concurso público ou um emprego mais formal, digamos assim, a tua relação social ela é menor. Então essa roda dos escarnecedores, ela é mais tímida. É uma roda menorzinha. Contida, né? Quando você vai empreender, você precisa de conexões, de relacionamentos, network, né? Como a gente chama. Então, é inevitável que você não entre ou não vá a algumas rodas, porque você precisa oferecer o seu produto, você precisa falar com pessoas. A questão é que você não se detém nela. Não escarnece nela. Existe né? uma grande diferença, né? Até porque Jesus andou com esse tipo de pessoa. Né? Pois é. Então, assim, o grande lance do empreender, e isso é preciso ser construído o alicerce, é que, assim, aonde é que está o teu pensamento? Onde é que está o teu coração? Né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si. Sim. Então, quando eu amo demais o dinheiro, eu me disponho a fazer o que os que escarnecem fazem, porque eu preciso daquilo para conseguir o que eu quero. Agora, quando o que eu quero, de fato, não é o dinheiro, é a comunhão com Deus, eu saio dessa roda, eu perco aquele negócio. Eu comecei a fazer negócio, Legal. senhores, muito novo. Com minha primeira empresa, eu dirigi com 21 anos. E eu ouvi certa vez de um chefe meu, de um líder meu, quando me convidava para ir para bares, né, beber e tal, e eu dizia que não, e ele disse assim: vários negócios são fechados em mesa de bar. Você sabia disso? Aí eu digo: esses negócios eu não quero. Meu Deus. Né? E eu fui gerente daquela empresa com 21 anos de idade. E eu nunca tive que fazer negócio em mesa de bar. Então, não é o empreender. O empreender é lindo, o empreender é maravilhoso, é libertador. É o empreender que me faz estar aqui com vocês hoje às 4 da tarde. Perfeito. Né? Ele te dá liberdades. Agora, ele lhe cobra uma Responsabilidade. uma responsabilidade maior. Gigantesca. Você precisa estar muito... Eu lembro aqui de um versículo assim que não é ligado a isso diretamente, mas lá, Reis, capítulo 6, eu acho, ou 3, né, quando o machado cai na água, né, e vão chamar Eliseu, né? Eliseu. O versículo diz assim: e chamaram quem? O homem De Deus. de Deus. E é um atributo muito lindo, é uma das coisas que eu mais firmo na minha mente para que eu tente ser isso, né? Não é só um homem, nem é só alguém de Deus, é um homem de Deus. Ou seja, Eliseu, antes de ser de Deus, era homem. Antes de ser profeta, ele era Antes de ser homem de Deus, profeta, né? era um homem. Mas eu digo homem no sentido de masculinidade, sabe aquele termo antigo que a gente usava? Seja homem, rapaz. Né? Tem a Tem responsabilidade, né? responsabilidade, ou seja, quando você se veste dessa responsabilidade do quesito ser homem, e aí o ser homem também serve ser mulher, né? Mas ser responsável, ter caráter, dignidade, você está pronto para alçar voos maiores, Legal. né? Então, assim, essa questão do peso que a gente carrega, trazendo um pouco, só para poder fechar esse contexto, tem o peso do brasileiro, porque em sua maioria o homem bem-sucedido, né? Ele é visto empresário com maus olhos, né, Tiago? com maus Muitas olhos, vezes na sociedade. ele é o bandido, ele é o ladrão, né? E aí me permitam só dizer, assim, é uma tese minha, tá?
Quem criou isso na sua mente e na minha mente foi a Globo. Porque todo personagem de novelas de alguns anos atrás era homem, o personagem era homem, empresário, vilão. Então pode buscar novelas de quando vocês eram crianças, que vocês assistiam, que eu sei. Rodolfo achou uma. Todo vilão era um empresário rico. Então, verdade. Caracterizou-se, criou-se ali. Mulherengo. Era um cara bom vivant. O estereótipo tá aí Era esse. impresso na sociedade, né? E aí, não, isso eu não quero. Não, eu não quero aquilo. Mas o empresário bem-sucedido, apoiador de causas, né? Doador à igreja, doador ao Senhor, doador ao seu próximo, capaz de empreender socialmente, como alguém falou aqui, acho que foi o Ulisses, né? Empreender socialmente. Alguém Ajudar no pode avanço ir, do mas reino, não né? tem o capital. Isso. Eu não posso ir, mas eu tenho o capital. Eu vou patrocinar essa ida. Só lembrando, Tiago, Léo, Rodolfo, gente, nós estamos aqui no estúdio de podcast. Esse estúdio foi montado com recursos. Então aqui está o recurso de pessoas que se disponibilizaram e doaram para o avanço do reino de Deus. Verdade. Então, assim, as coisas no reino de Deus, eu gosto muito de lembrar dessa frase. Eu não sei se era o pastor João Raimundo de Santana, que os nossos pastores sempre falam, o pastor Edson fala, né? Que ele dizia que o dinheiro De Deus está no de bolso Deus dos está no crentes. bolso dos crentes. Então, assim, Verdade. o cara que é empreendedor e ele tem essa visão, ele é um homem de Deus, com certeza ele vai usar a sua vida em prol do avanço do reino de Deus. né? Verdade. E assim, isso são os aspectos que a gente viu que a cultura ela vai minando, né? Essa questão do empreendedorismo. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei algo assim, que aí, Léo, tu fala e depois tu entra no que eu vou colocar aqui agora. Não está no nosso script não, certo? Mas quantos grandes empreendedores a cultura enterrou? Meu né? Deus. Essa cultura errada enterrou. Tanto a brasileira quanto a A evangélica. evangélica, né? E era exatamente esse gancho que eu queria puxar. O Ulisses levantou esse ponto de cultura, né? E eu respondi falando sobre promessa. Que eu acho que são dois polos diferentes e que nós temos a grande oportunidade, e os jovens que estão nos assistindo agora têm uma grande oportunidade, Rodolfo, de muito cedo escutar a voz certa. Entendeu? E olhar, né? Tipo assim, ouvir o que o Senhor tem a dizer a respeito disso, né? O que, é que a Bíblia fala a respeito disso. Então, assim, de fato existe essa cultura, né? Essa cultura patrimonialista. Eu, particularmente, fui criado, Tiago, ouvindo essa máxima. É assim, olha, você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, você tem que fazer uma faculdade para um dia ter um emprego, um bom emprego, uma família, uma casa. E se aposentar nessa empresa. E pronto, que você entendeu? tá Nada trabalhando, contra, né? Isso. nada contra isso, tá? Verdade. Que fique muito claro. Mas, assim, a juventude precisa entender que existem outros caminhos. Enquanto mais cedo eu consigo enxergar essas possibilidades, né? Eu consigo minimamente pedir direção a Deus para saber qual que é o caminho, qual a minha vocação, como eu vou utilizar essa vocação para o reino, como que eu vou utilizar essa vocação na minha vida profissional, se é abrindo uma empresa, se é vendendo algum tipo de produto. Então, isso é muito interessante, né? Hoje, estamos começando a discutir, por exemplo, assuntos como empreendedorismo, como finanças pessoais, hoje, para as nossas crianças. Sim, isso. Então, isso... E quantas gerações não se passaram em relação a isso, né? Então, sim, eu acredito que essa cultura já matou muito empreendedor, Rodolfo. E nós temos uma oportunidade aqui gigante na mesa, que é mostrar para esses jovens de que existe promessa a esse respeito, né? Maravilha. Parábola dos talentos, né? Tipo assim, foi dado a cada um ali, a gente pode ler isso mais tarde, né? Foi dado a cada um ali conforme a sua capacidade, né? E aquele servo que guardou, que enterrou o talento, ele foi taxado ali como servo infiel. Essa parábola é fantástica, né, Léo, para abordar isso. E Léo, você falou assim algo, cara, muito bom. E, gente, deixar muito claro aqui, certo? O caminho tradicional impregnado na cultura de universidade, esse caminho de diploma, não é que a gente está colocando hoje aqui como errado, né? De forma alguma. O que a gente quer trazer aqui é o que eu vivi.
o que eu vivi. E eu quero explicar um pouco melhor para que fique claro, para não deixar brecha. Os meninos estão fazendo podcast, estão detonando, vou abandonar minha faculdade. Meu irmão, não quero que você abandone sua faculdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não abandone não. Faça duas, Mas se o que a gente não pode permitir é que essa cultura ela sufoque mais grandes empreendedores, que ela enterre mais grandes empreendedores. Eu me lembro, uma vez um amigo meu viajou para os Estados Unidos, e que é uma cultura que tipo a gente vê de berço, né? A educação financeira nas escolas como matéria, e a gente está muito anos-luz atrás em relação a isso. E o cara andando na calçada lá, Tiago, viu um pai e a mãe, estava na máxima do hand spinner. Você lembra lá aquele finger, não sei o que lá que chama, né? Negócio para pai gastar dinheiro. Para gastar dinheiro, Era aquele Pronto. disco do girar, o né? Inventou, inclusive, é um senhor empreendedor. Tá? Agora o empreendedorismo está focado naquele do botãozinho, né? O cara lá viajando, esse amigo meu, e aí ele na calçada tinha duas meninas com 6, 7 anos vendendo os hand spinner lá. Botaram na mesa, bem americano, mesmo negócio filme americano. Botaram, e os pais por trás, olhando. Aí meu amigo parou lá e disse, cara, que massa, legal, não sei o quê. O que é isso aí? Aí ele fez, não, é porque elas têm os desejos de ter uma bicicleta. Mas eu fiz uma conta, um cálculo, e dei $50 para cada uma. A gente comprou de hand spinner, e com esse dinheiro investido aqui, se ela vender todos, cada um vai comprar sua bicicleta. Então ela vai multiplicar esse dinheiro e vai adquirir aquilo que ela quer. Então, cara, meu amigo ficou assim, Rodolfo, meu irmão, minha cabeça explodiu, velho. E as meninas vibrando com cada venda, e simplesmente não durou 2 dias lá. Venderam Tipo assim, ela já estava, tipo assim, era o último dia que começa. Ele falou, tipo, comecei ontem, hoje já está terminando. Então, isso eu vivi em casa. Eu vi a minha esposa, Débora, ter um dom, um talento para maquiagem. Né? As meninas da rua iam até a casa dela. Débora, vai ter um casamento, faz uma maquiagem. Meu irmão, quando eu vi, eu disse, meu irmão, essa menina tem um dom, cara. E quando eu fui conversar com Débora, eu falei, Débora, no início do namoro, né, ainda muito bem educado, assim, né? Eu fiz, minha filha, você não pensa em ser maquiador e tal. E Léo, e Tiago, aí foi os sinais da cultura que eu vi. Eu falei, não, eu quero estudar, eu quero ter um diploma, eu sonho em ser arquiteta, né? Era o sonho dela. Eu falei, Débora, mas você está no caminho aqui, cara, que isso aqui é um dom que você tem. Ela, não, é que o sonho do meu pai é que eu tenha um diploma, né? Então, assim, ela honrou os pais, fez um curso lá de estética, fez o diploma, mas trabalha hoje com o quê? Com maquiagem, cara. Com a vocação. Com maquiagem, com a vocação. Então, assim, e, meu irmão, eu não vou atribuir a glória a mim, certo? Eu não vou atribuir a glória a mim. Mas olha só, se não fosse uma persistência minha em insistir na vida de Débora em relação a, tipo, ela seguir como maquiadora, ela seria, Tiago, mais uma... Rodolfo, a gente enterrada, caracteriza, né? E a gente rotula profissões, né? Isso aí é desde que mundo é mundo. Se teu filho está fazendo medicina, e alguém perguntar isso num restaurante, você fala bem alto. E aí, teu filho está fazendo o quê? Grita, medicina! Né? Que você quer que todo mundo saiba. Meu filho é médico, né? Agora, assim, se teu filho está vendendo alguma coisa, teu filho faz o quê? Tu diz assim, ele é vendedor. Eu falei vendedor, tá, pessoal? Ele é vendedor. Porque você tem vergonha de vendas. Eu brinco dizendo que se um vendedor estudasse o tempo que o médico estuda, ele seria milionário e imbatível. E ele contrataria médicos. Tiago, provavelmente. Isso muda. Já fiz isso, tá? Olha aí, ó. Já tive médicos contratados para fazer serviço. Pessoal, assim, é muito massa isso que você colocou. O do hand spinner, eu não vou contar a história para não perder mais tempo, assim, nosso tempo precioso, mas eu estava com minhas filhas em São Paulo uma vez, na 25 de março, e estava estourado o hand spinner. E aí custava R$30 no Natal. Nós vimos lá de R$5 ou R$6. Exatamente igual, Rodolfo. Olha, está aqui um valor. Eu estou antecipando o capital, né, Léo? O fluxo de caixa, né? Que o Léo conhece muito mais do que eu. Compramos hand spinner e elas venderam na escola quando chegaram. E me pagaram o que me devia. E o lucro era delas. Quando eu faço viagem com as minhas filhas, existe orçamento individual, Léo.
As minhas Fantástico. filhas recebem um valor para viagem. Para administrar, né? Pai, eu vi uma boneca top, que hoje não querem mais boneca, né? Mas quando queria uma boneca, tá aí teu valor. Se tu... E no começo compravam, e depois não tinha mais grana. Né? Então, Pai. Depois começou a considerar. Né? peraí, esse picolé que é 15 e que tem o desenho do Mickey, tem um ali que não tem o desenho do Mickey e é 3. E elas começam a comparar, porque monetizar as coisas, tá? Por muito tempo foi demonizado, né? Mas nós vivemos, senhores, de capital. Verdade. Não tem para onde correr. E dinheiro de qualquer um é finito. E assim, sua maioria é assim que funciona, né? E assim, Thiago, esse tema ele traz outro ponto de cultura, né, já que a gente falou, que é um tema paralelo, eu diria, tá? Fora do nosso script aí também, mas que é muito importante a gente tocar, que é a cultura do imediatismo, né? E o empreendedorismo, o empreendedor é o cara que enxerga lá longe, né? Que ele vê uma oportunidade. Alto, né, Léo? Então, nossa cultura é muito imediatista, entende? Esse tipo, alguém está formado ali, a primeira coisa, o que é que você quer? Eu quero ganhar R$4.000, eu quero ganhar R$5.000. Mas, de repente, se esse cara aplicasse ali o talento dele, né, a vocação, o talento que Deus deu, que ele nasceu com aquilo, né, que foi potencializado pelo conhecimento, e aí o conhecimento é um recurso, né? No meu caso, meu negócio surgiu na minha faculdade. Total. Como foi que eu comecei? Eu tinha um comportamento, já era... Isso é mais uma prova, Léo, de que a gente não está aqui para minar esse tipo de caminho, né? De universidade. Perfeito. E até porque eu não tinha clareza disso quando eu entrei lá. Mas, só para não perder, eu vou terminar o primeiro racional, depois eu volto. Sobre essa questão imediatista, né? Isso é muito também em relação à educação, que muitas vezes nós recebemos, que talvez os jovens receberam ao longo desse período. Essa ideia de você abrir mão do agora para receber lá na frente, né? Então, é tipo assim, imagina que meu Theo tem 4 anos ainda, né? Então, ele não entende muita coisa, né? Ele achou ontem, Thiago, 10 centavos no meu carro, aí falou, olha, papai, eu achei o dinheiro aqui, eu vou guardar para comprar no mercado, onde é o mercado em frente à escola dele, eu vou comprar não sabe ele que 10 centavos hoje não compra mais nada, né? Já comprou um pão, muito bem, meu filho. Você precisa juntar mais, né, para que você consiga comprar aquilo que você precisa. Mas muitas vezes quando... eu acho que nós que somos pais, né, Rodolfo agora, e o Ulisses está a caminho, né, Ulisses? Nós temos essa responsabilidade, né? E se você que é jovem, né, não teve esse tipo de educação, você precisa parar e começar a pensar sobre isso. De olhar, e o reino de Deus é sobre isso, né? O que a Bíblia fala? Diz, olha, se você começa a juntar tesouros, está apontando para quê? Para uma vida eterna. Muito maior lá Não na existe frente. nada mais bíblico do que isso, Não né? existe nada mais bíblico que isso, né? Então, assim, a Bíblia está nos ensinando um comportamento empreendedor. De você parar e olhar lá na frente, entende? E esses são parênteses, Léo. O empreender, 2 realidades muito claras e simples. A primeira de que eu troco o negócio de empreender por um salário hoje, né? Que é o imediatismo, né? Por isso que muita gente não empreende, porque o empreender é você abrir mão de algumas coisas hoje para plantar e mais na frente você ter cavar até achar a rocha, que você né? teria. Então eu abro mão, porque o salário agora é mais interessante. Esse é um ponto. E o segundo ponto, acho que me fugiu o segundo ponto agora, mas peraí que chega. Então assim, eu abro mão dele agora, sigo na direção de algo surpresa, eu não sei aonde vai chegar isso. E o empreender, por outro lado, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é mais romântico, né? Ele é mais bonito. Muitas pessoas empreendem e aí são as 2 faces da mesma moeda. Alguém não empreende porque ele é pé no chão, entre aspas, demais, e ele quer começar com o salário. A pessoa e tem o outro que ele não sabe, me desculpe, mas é uma realidade de nada. Ele não tem noção iludido, do que ele vai fazer. Ele só acha lindo ser empresário. Eu conheço. Pior do que o doido é o iludido, né? Você vai abrir o quê? Eu vou abrir qualquer coisa, desde que eu tenha uma cadeira, uma mesa e eu mande. Tiago, acho que você já ouviu isso aí, né? Alguém chegar para você e dizer assim, Tiago, me diga aí um negócio bom.
pra me abrir? Essa é eu escuto demais. a típica pergunta do Não, perdido. e como eu sou de projetos, o cara acha que projeto se encaixa em qualquer coisa, né? Não, você fala o caminho e eu Boto meu dinheiro. Não, mas qual é a aderência do negócio que você vai abrir com você e tal? Então tem o cara que ele não quer empreender, ele quer o status do empreendedor. Meu Deus. Legal. Então são os dois Isso aí caminhos, tá? Eu troco por um salário agora, porque eu quero ser remunerado hoje. E aí o cara que é empreendedor contrata esse, que quer o salário de hoje, paga ele, né, um salário mais baixo, ganha dinheiro em cima do trabalho dele, é uma realidade. E tem o outro que ele não quer empreender, ele quer o status do empreendedor. Eu quero dizer assim, essa sala aqui é minha, ó. Tem uma televisão, mesa, cadeiras, tal. Tá, mas você faz o quê? Eu não sei ainda. Mas o escritório eu já montei. Eu conheço esse, Tiago, que montou o tipo escritório assim, antes do negócio. Né? É verdadeiramente construir edificações na areia, né, Tiago? Não, Total. Boa. não cavar, até não ter aquela paciência para achar realmente Rodolfo, eu entendo que assim, isso a rocha. é a aflição do jovem, que ele comentou um pouco antes, né? Nem sei se é o próximo ponto, mas eu lembrei agora, já vou tocar. Não, nele. então peraí. Peraí, meu amigo. Fique. Né? O que você Tô vai querendo falar. conduzir o podcast. Não, cheguei você agora. tá conduzindo aqui o negócio, A meu gente amigo. veio aqui pra aprender, meus amigos. Eu tô aqui só recebendo. Falado aqui, ó. Não, antes de você entrar nesse ponto, Tiago, que aí eu já vou falar para você, mas a gente fazer uma introdução aqui. A gente viu essa questão do empreendedorismo, essa cultura, e também tem a fase que a gente quer entrar agora, tipo, como começar? Quais são os primeiros passos, né? Que é justamente a pergunta que eles escutam todo dia, né? Exatamente. Como é que eu começo, o que é que eu faço Faço e o que é tal. da vida. Que eu acho que até assim, é onde aqui a conversa agora vai tomar um norte. E a E aflição do falar jovem, né? dessa transição, né? Que você vai falar aí da aflição, né? Porque aí eu vou tirar por mim. Tinha uma época que a minha preocupação era que horas ia começar a pelada e de que horas ia terminar. E se ia ter gente para jogar. Eu mobilizava tudo, ligava, cara, tem pelada, vamos e tal. Só que chegou uma hora que no meu coração já Aquilo batia já outros não- desejos, né? Cara, tem um mercado de trabalho. Começou a namorar com Débora. Comecei a aí, namorar né? com Débora. Aí hoje a Matou, aflição como dele é é que saber vai, se ele vai né? conseguir pagar o boleto da segunda. Aí, assim, tem essa fase transicional que eu quero que você conte aquele exemplo, né, que a gente conversou aqui antes de começar. E a gente está falando para jovens aqui de 18 anos, que tem jovens com 18 anos que ainda está nessa fase da pelada. Só quer saber da pelada. Talvez Mas tenha também jovens com tem 25, né? aí, mas também tem um jovem de 18 que está exatamente nessa fase aqui. Cara, eu quero fazer o agora, eu quero um casamento, eu quero organizar a minha vida, né? E aí, Tiago, dentro dessa área do empreendedorismo, mais Léo, quais são esses primeiros passos que a gente tem que ter? Quais são as preocupações? O que é que o cara tem que idealizar primeiro, pontuar primeiro para entrar nesse mundo chamado empreendedorismo, né? Fantástico. E conta teu exemplo, viu? Vou falar primeiro porque eu sou mais conceitual, o Léo é mais técnico. Quando o Léo fala, vocês vão... As bases perceber que a estremecem, coisa né? É isso. Léo é professor, gente. Ó, quem não sabe, Léo é professor universitário, tá? Meu irmão, o que é que ele não é, então, bicho? Agora, ele é meu irmão, o que consultor é que a gente tá financeiro. fazendo aqui nessa Eu mesa? não faço ideia, Rodolfo. Eu não faço ideia. Tem que falar com o nosso produtor, viu? Vocês estão- Gente, glória pro Senhor. Vai lá, E Léo. aí, assim, a aflição, eu acho que ela é natural e ela é boa, né? A gente começou falando sobre incômodo, né? Então é muito bacana você estar aflito. A aflição não pode lhe consumir, Boa. né? Porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas e vai acontecer. Verdade. Né? Então eu era um jovem descrente, até meus 18 anos de idade, e era um cara que meu negócio era farra, bebida, briga nas festas, né? Nesse meu gigantismo de 1,67 m. Rapaz, tu era, que eu brigava tu era nos briguento? cantos, eu era Os briguento. baixinhos você dá nada, meu rapaz. amigo, E misericórdia. muito, né? Não vou contar aqui porque não é testemunho hoje, eu estou livre disso. Hoje. Mas, enfim, eu não tinha muito isso. Era banda voou. E a vida do crente, ela se torna mais complexa porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos incomoda aquilo que eu falei antes, que é a posição de homem, posição reta, né? Então, eu me lembro que ao me converter, eu passei alguns meses sem ir na casa dos amigos, né? Para tentar evitar alguma tentação, coisa do tipo.
Mas um dia eu fui, porque eram meus amigos e eu os amava, né? Eu queria conversar e contar, inclusive, o testemunho que Deus tinha feito na minha vida. E o pouco tempo que eu passei lá, eu me lembro que não fazia mais o menor sentido as conversas, né? Então, o crente ele tem uma vantagem, Rodolfo, já de cara. Tá? Ele tem o Espírito Santo de Deus que guia a vida dele. Boa. Uau. Glória a Deus. Começa aí. Né? Então, quando eu passei a viver essa nova identidade, e aí essa aflição, né, vamos chamar assim, começa a bater, a primeira coisa é orar, tá? É dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, meu coração mudou, a minha mente está sendo transformada, eu Meus não sei o desejos certo são que está esses aqui. acontecendo. Precisa eu de tenho alguns direção, né? desejos, não sei qual é a atração ou a aderência que esse desejo que está aparecendo em mim tem contigo. Não sei quais os planos que tu tem para a minha vida, tá? Mas aí, só pegando um parênteses no plano para a minha vida, olha, plano para a sua vida é muito bom. Pode tirar um dos feijões, vocês vão entender. Plano de Deus para a sua vida é muito bom. Mas não espere Deus falar com você não, meu irmão. Vai fazer. Vai fazer que se não for o caminho certo, Deus vai lhe tirar dele, Deus vai lhe guiar. Mas não sente no sofá da sua casa, liga no Netflix e fique esperando que Deus fale, não. Meu Deus. Vai fazer, vai estudar alguma coisa, o que é que você gosta. Quando você pensa em fazer algo que lhe traz alguma satisfação, você pensa em quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, não tinha opções. Ou eu tinha feito uma faculdade, ou eu ia bater na porta de grandes empresas para poder pedir um trabalho. Hoje você tem profissões que você opera de casa, né? Basta querer, né? Basta Curso querer. online, gratuito. Meu Deus, Tiago, você você tem falou curso, isso agora. você Eu abro o YouTube, Rodolfo, e é assim, bate um sentimento assim, às vezes, de tristeza. Nós, com a nossa idade, a gente vê menino aí de 16, 17 anos, vendeu uma startup, o cara aprendeu a programar na internet. Isso é fantástico. E aí ele vendeu, Fantástico. criou um sistema. Um dia desse eu estava vendo um cara que criou um sistema de mototáxi em Pernambuco. Um menino de 17 anos aprendeu a programar, não fez faculdade, aprendeu a programar em casa, comprou cursos, né? Fez cursos online, e aí ele criou uma empresa, um aplicativo de entrega de mototáxi. Não era nem Uber Eats, né? Não era comida, não, era de produto. E aí ele vendeu essa startup lá em Pernambuco. Um menino de 17 anos vendeu a startup por R$400 mil. Meu Deus. Isso é fantástico. Mas assim, fechando meus pontos agora da aflição, né? Antes disso, eu vou só contar a historinha, que não é um exemplo, mas é a historinha que eu falei para o Rodolfo, que assim, essa aflição começa, e ela é interessante, porque certo dia, foi o último dia que você saiu de casa para brincar. Eu não sei se você lembra qual foi esse dia, mas teve um dia que você saiu de casa, no fim da tarde, ali escurecendo, você disse, valeu galera, até amanhã, e você nunca mais voltou. Meu Deus. Todos nós passamos por isso, porque ninguém chegou e disse assim, valeu galera, hoje é o último dia da minha infância. Tá fechando um ciclo aqui na minha vida. A partir de amanhã eu sou maduro, não venho mais. E eu não venho mais pro parquinho, não desço mais pro play. Esse dia não existiu, mas teve um dia que foi o último dia. Então, a partir daí, é quando você começa a decidir coisas na sua vida. E aí a aflição, esse mundo novo, traz algo muito bom e algo muito mal. A parte muito mal é que se a aflição não for dosada, ela te consome. Você não sabe o que escolher, porque tudo parece ser promissor, menos o que você escolheu. Você começa a ver casos de startups sendo vendidas por 300, 400 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, e moleque de 16, 17, 18 anos ficando rico com 6 meses, e você que trabalha há tanto tempo está sem ganhar dinheiro. E me permitam, porque já que está aqui na brincadeira, uma das minhas formações também, eu tenho, não é uma formação acadêmica, mas tenho imersão em investimento anjo, né? Então, eu sei do que eu vou falar. Muita coisa é palco. Muita coisa é palco. Muita coisa não existiu. Tá? Mas alguém que iria bombar no Instagram, o cara vendeu uma empresa quebrada, chamou de startup, contou uma história linda ali, storytelling. Construiu um storytelling bacana e o cara começou a ganhar dinheiro sendo palco no Instagram. É isso que acontece. Eu conheço N casos assim. Tá? Um ou outro realmente fez a coisa acontecer, um moleque ou outro, mas não é normal. Um exemplo, só para encerrar essa parte, você pega Airbnb, Uber.
Uber foi fundada em 2009, se não me engano, 2010. Los Angeles, né? Não foi ontem não, pô. É, verdade. Né? Então ela teve ali a curva J que a gente chama, né? Ela diminui de tamanho, porque ela vai para negativo, porque tecnologia é muito caro, então ela começa a validar, prototipar, fazer MVP, né? Que são coisas que startup faz, sabe? Começar a ter validação própria, né? Na prática, e isso não gera riqueza, e ela cai, ela fica negativa. E quando isso dá certo, ela exponencia e cresce. A gente só vê a curva exponencial. Mas o cara comeu um dobrado, meu amigo. Ele perdeu dinheiro, queimou o especial, vendeu o carro, cartão de crédito, né? E depois de muita luta, porque a diferença, senhores, entre empreendedor e fracassado é o sucesso. Às Você vezes é o tempo, empreendeu. né, Tiago? Hã? Às vezes é a persistência, às vezes é o mas tempo. assim, você empreendeu, deu certo, é empreendedor. Você fez a mesma coisa, Fracassado. deu errado, você é um fracassado. Então, a linha é muito tênue. Eu falo que eu quebrei 2 vezes. Eu já contei isso, vou falar aqui de novo. Quando eu estava empreendendo a primeira vez, meu sogro, né, pastor, muito tradicional, eu me lembro que eu tinha que pagar o aluguel do escritório ou do apartamento. Eu paguei o aluguel do escritório e fui morar com meu sogro. E todos os dias eu escutava: meu filho, você já conseguiu emprego? Meu filho, você já conseguiu emprego? E eu não estava procurando emprego, não, eu estava empreendendo. Eu estava querendo criar o meu emprego, Pois né? né? Mas assim, a contradição das gerações, né? Então é muito desafiador empreender. Eu não estou falando aqui para amanhã você começar a fazer, montar um escritório, comprar coisas. Não, eu estou falando de você encontrar um nicho de mercado que possa te rentabilizar. Quer exemplos? Cara, faz um curso de tráfego pago. Faz um curso de copywriter. Treina a escrita. Faz um curso de desenho. Faz um curso de vendas. Porque vendas no meu tempo era o Jaque. Já que eu não consegui ser outra coisa, eu vou ser vendedor. Né? Hoje não. Tem técnicas, tem formas, tem matemática para isso. Tiago, e tem uma menina aqui na nossa juventude, que é a Luana Cabral, né? Ela é uma excelente maquiadora, né? Além de ser maquiadora, ela é desenhista, que chama, não? Cara, Desenhista não, é uma pessoa que desenha. Nosso tempo era desenhista. hoje deve ser... Deve ter um nome mais bonito, né? Mais bonito. Ela desenha e, cara, ela juntou essa técnica, começou a desenhar em forma de maquiagem. Fantástico. Depois levou para a parede e hoje trabalha praticamente com isso, assim, né? Fazendo vários serviços. Fez na minha casa, inclusive, contratei ela para fazer o quarto de Bernardo. E eu vibro com isso, cara. E eu vibro porque são pessoas que estão ainda assim numa fora da curva daquilo que a sociedade vai empurrando, né? E eu me lembro assim, e eu já quero também continuar, né? Quais são os primeiros passos? Não esqueça disso, né? Que a gente tem que ter, porque a gente quer saber desse negócio. Eu queria ter essa informação, cara. Eu conversando com vocês, não vão rir de mim não, certo? Mas assim, quando eu digo que eu sou um apaixonado por empreender, Tiago, quando eu estudava no ensino fundamental, lá na minha sexta... Faz muito tempo, não. Não, um dia desse. Né? Uns anos desses aí atrás. Ainda era Mobral. Na minha 7ª, 8ª série. Pronto, eu vou dizer o ano exato agora, que foi quando começou isso. Se lembra de uma pulseira da Nike contra o racismo? Uma preta e branca de silicone que elas eram emendadas, né? Entrelaçadas, né? Cara, aquilo virou febre aqui em Natal. E aí eu e um brother meu, a gente juntou, pedi R$100 a meu pai, ele pediu 100 ao pai dele e a gente comprou dessas pulseiras. Meu irmão, a gente triplicou o dinheiro, pô. Eu falei, meu irmão, esse negócio tá dando certo demais. Vamos comprar mais. E a gente comprou. Passou a vibe da pulseira, né? E aí a gente com capital. Fez, meu irmão, a gente vai fazer o quê? Tu sabe o que foi que eu fui vender, cara? Meu irmão, eu vou falar isso, mas sabe aquele negócio que o cara fala e se arrepende depois? Essa juventude aqui não brinca não, viu, Tiago? Eu fui com o meu amigo lá pro Alecrim vender bolsa pra mulher, cara. Olha aí. Fantástico. Aquela loja de japonês, dos chineses, Sim, dos sim. coreanos, sei lá, que é tudo igual, aquele povo. Loja gigante. A gente pegou e comprou mais 5 bolsas. Meu amigo, na mesma semana a gente vendeu as 5 na escola. A gente pegou o dinheiro de novo, voltou lá e pegue mais bolsa. E aí a gente foi, cara. Meu irmão, comecei a ter o meu dinheiro ao ponto de comprar o meu celular.
Desistiu por quê? Você devia ter... eu Hoje não você sei o tava que com foi uma que eu- na verdade, eu não sei o que- Você tava com uma rede de lojas de bolsas, pô, Rodolfo, femininas. Léo falou em persistência, né? E assim, para mim, a base de tudo, tá? É o acreditar e o persistir. Quando você fala de passos, assim, é muito arriscado você dar passos, né? Porque como você falou, como a turma não brinca, você dá os passos e o cara amanhã começa a executar e, cara, deu errado. Você disse que o passo não era esse. Mas assim, um exemplo muito simples. Defina o que você quer, Boa. tá? Crie um posicionamento. Eu gosto de alguma coisa, teste isso minimamente, né? É o No chamado mercado, hoje vá para o mercado, MVP, né? Go né? to market. Que é o mínimo Mínimo produto valor, viável, né? É aquilo, o mais simples que você puder. Eu vou vender copo. Tá, então não monta uma loja de copo, nada não. Pô. Compra uns copos E ofereça e aos seus ofereça amigos. para as pessoas. Ou até antes de comprar, faça uma pesquisa. Cara, tu usa copo, compraria, qual cor que tu gosta, de qual tamanho, com qual volume. Até quanto você pagaria? Quanto? Cara, constrói esse MVP e entende um pouco esse mercado, de qualquer coisa. Quem aqui não conhece Loucos por Coxinha? Loucos por Coxinha de Pablo, amigo meu, Pablo Faria. O bicho era do Sebrae, queria empreender. Você conhece Pablo, Fantástico. né? Fez sim. o Empretec, Pediu as né? contas, fez o Empretec, que era de lá, pediu as contas, saiu do Sebrae. A primeira vez que Pablo vendeu coxinha, um carrinho de coxinha no Alecrim, ele. Eu acho que não vendendo faz muito coxinha. tempo não, viu, Tiago? Acho que é negócio de 8 anos atrás. É, no máximo. Você no entra máximo. na fábrica dele lá, que é gigante, por sinal, no Gigante. Alecrim. Hoje, aquela coxinha é vendida até no Belém do Pará. Né? Não, o Brasil todo. É Brasil todo. Eu acho que ele São tem... mais de 100 franqueados hoje. Nossa. O cara hoje vende vende seu mercado, né? Ele criou um novo negócio já, que não é mais só a coxinha no Em ponto de carrinho venda. ali, né? Ele tem ela congelada. Coxinha de frango, coxinha vegana, churros. Quer dizer, o cara criou um mini império nesse negócio. Então, é muito lindo olhar para isso hoje e dizer, cara, eu quero ser isso. Não. Primeiro passo, já que o Rodolfo perguntou, não olha para isso, não. Vê como é que o cara começou. Se você tiver Suportar. aderência com aquilo, Vai, né? começa, tá? É porque, Tiago, isso que você falou é muito. A gente é muito. O nosso coração é muito atraído pelo resultado, Léo. É muito a gente atraído vê, pelo tipo assim, palco, cara. né? É o palco. É muito bom falar O cara hoje vê o disso, palco né? lá, assim, meu irmão, você isso aqui. Mas aí quando o cara vê o processo A trajetória, do cara, né? A dificuldade, botar a o que ele touquinha, ir lá teve pro que Alecrim, passou. acordar cedo, fazer o cara... Ixi. E mais do que isso, Rodolfo, a coragem para crescer, né? Para você investir. E quem é empreendedor e nunca ficou com frio na barriga de pagar uma folha de pagamento. Às vezes tem famílias ali que dependem de você. Verdade. Você tá entendendo? Então, assim, depois de uma pandemia como essa, eu vou até me arriscar. Tiago falou aí sobre essa questão dos passos. Pega o feijão. Eu vou me arriscar em relação a isso. Dizer assim, primeiro a gente já tinha falado de identidade, né? Eu acho que primeiro o jovem precisa saber quem ele é e quem ele é em Deus. Porque assim, quando ele começar a empreender, como o Tiago disse, essas rodas vão existir, ele tem que saber quem ele é em Deus para que ele não caia em cilada. Então isso, passado esse passo, né? Um erro que eu vejo a turma muito cometer o tempo todo é tipo assim, eu sou bom, eu gosto de uma coisa. E aí a primeira coisa que faz é pensar em uma solução que envolva aquilo. Sei lá, eu gosto de copo preto. Então eu vou criar aqui uma empresa de vender copo preto. Amigo, se ninguém gostar de copo preto, Só você gostar. você vai quebrar. É. A gente precisa entender sobre a dinâmica de mercado, entendeu? É tipo, o meu talento, a minha vocação pode ser aplicado, o meu conhecimento pode ser aplicado em algum tipo de solução que vai agregar valor à vida de alguém. Isso precisa acontecer. Então tem que existir uma dor, Léo. Tem que existir uma dor. E uma necessidade. Uma O necessidade. ponto de partida jamais pode ser a solução. Boa. Por quê? Porque geralmente a gente tende a criar uma solução que faz sentido para nós e não necessariamente para o mercado. Você não pode criar mercado para a sua solução, né? Tem Exato. que criar a solução Para o mercado que já existe. Então, eu acho que essa é uma grande sacada, assim, sabe? É você parar, observar, e é questão de observar mesmo. A gente passaria aqui o dia, Rodolfo, contando exemplos de pessoas que viram ali. E muitas... Eu tenho um cliente, Tiago, que fatura milhões e o cara não sabe botar uma música num pendrive. Sem exagero. Mas um dia esse cara viu a oportunidade, viu que alguém precisava daquele produto e vai lá e começou a comprar e vender, e comprar e vender, e comprar e vender, e comprar e vender. E a coisa foi tomando proporções.
Entende? Nós temos a vantagem da promessa, do foco, da bênção do Senhor, né? Do Espírito Santo que vive em nós. Mas o que eu diria, né? Primeira coisa, identifica esse mercado. Antes de começar, testa. Hoje em dia, né? Existem formas e formas, né, Tiago, de abrir uma empresa. Hoje, a turma testa muito mais Antigamente, como que o pessoal fazia? Vou abrir uma loja. Ia lá, alugava o ponto, colocava o nome, enchia de produto, ficava esperando o cliente passar. Isso não existe mais, né? Então, no momento que você faz isso, eu chamo isso de gestão por torcida. Você monta um negócio e fica ali torcendo para que dê certo. Não, meu amigo. Você quer vender roupa? Que tipo de roupa? Qual é o público que vai consumir essa roupa? Você conhece seu público? Você conhece seu cliente? Conversa com ele. Sabe se aquele tipo de roupa agrada ou não agrada? O quanto que ele está disposto a pagar? Quais são as cores que predominam? Qual que é o estilo que predomina? Como que esse cara compra? De quanto tempo ele compra roupa? Onde é que essa pessoa mora? Onde é que essa pessoa trabalha? Qual que é o trajeto que ela faz para... Você está entendendo? Cavar, estudar, mergulhar na realidade daquele público, porque senão você vai tomar uma decisão errada. Às vezes você não é mais prédio, né? Não é mais... O que importa é cliente, é mercado. Tem mercado. Então a questão do prédio é né? consequência de. É consequência do crescimento, Rodolfo, que vai dar. Eu vou dar um exemplo. Gente, por incrível que pareça, vou contar 2 exemplos aqui. Muitas vezes os empreendedores erram querendo acertar. Às vezes ele quer fazer um negócio magnífico, mas não tem mercado para aquilo, ou pelo menos ele está no lugar errado. Olha só 2 exemplos. Um foi de um ex-aluno meu, graduação, curso de administração, o cara ali querendo empreender. E olha a boa intenção dele. Ele morava em um bairro de periferia, tá? E aí a ideia dele foi vender cachorro-quente. Show de bola. Pegou todas as economias dele e olha a boa intenção por trás, né? Pegou todas as economias dele, montou o carrinho de cachorro-quente, ele disse, eu vou vender o melhor cachorro-quente da cidade. Meu amigo, o negócio era diferenciado, Rodolfo. Camarão, não sei o que, um negócio diferente mesmo, bom. Qual foi o grande erro que ele cometeu, amigo? Ele queria aquilo para ele, mas o mercado que ele estava, o lugarzinho onde ele colocou, não foi nem um carrinho, foi tipo uma lojinha que ele montou, não comportava aquilo, entendeu? Então ele viu que para ele conseguir sustentar aquele produto, ele tinha que vender um cachorro-quente a R$10. E o povo de lá estava acostumado a comprar cachorro-quente a R$2,50. E ele não conseguia reduzir porque o custo dele era alto. Você entende? Então eu tenho um bom produto, eu tenho uma boa proposta, mas que está no lugar errado. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Léo, pegando só uma carona, só uma dica para o jovem que está começando, né? Você vai ter 3 segmentos aí para você pensar. Tá? Simples. Se você vende por preço, se você vende diferenciação ou se é relação custo-benefício. Você tem que escolher onde é que você vai investir seu dinheiro. Cara, eu vou vender por preço. Então, meu irmão, o teu pão tem que ser o pão mais barato, você tem que negociar com a padaria o pão de ontem, né? Dormido e tal. Você tem que... mas é assim que funciona. Não tem, né? Mas é a realidade, né? Mas quase que eu ia fazer na besteira, ia citar o nome de um negócio aqui. Aí Jesus chegou no teu ombro e disse, meu filho... É o foco em preço, né? Eu ganho no preço. Você não pode reclamar que está calor, porque eu não ligo ar-condicionado. A minha cadeira é a mais dura, às vezes nem encosto tem. É porque é voltado para aquele público. O foco é preço. Eu vou brigar com Cara, por incrível que pareça, existe público para isso. Claro. Existe. E público que não está nem aí para a qualidade, ele quer... E não tem nada de errado. Não, zero. Você só precisa decidir aonde você vai atacar, né? Eu preciso ter posicionamento. Isso. Porque isso vai decidir todo o resto, né? Eu vou investir o quanto e aonde para concorrer com esse público, né? Ou por diferenciação, né? O meu cachorro-quente é o diferenciado de Natal. Agora eu vou colocar ele em um local apropriado para isso. Eu tenho capital de giro para bancar isso. E também, Tiago, e também assim, a questão de eu quero um cachorro-quente diferenciado. Então, aquilo que é diferente, assim, eu tô dando uma visão minha na frente de 2 monstros aqui, né? Assim, no bom sentido, né? Então me corrija se eu estiver errado. Se eu quero um produto diferenciado, eu entendo, Tiago, que ele tem que ser diferenciado de uma ponta a outra, em todos os detalhes. Seja até do saquinho, do guardanapo, do pote que vai levar a maionese, de tudo. O que eu vejo, às vezes, é que, tipo assim, o cara tem... eu quero fazer um produto premium. Mas aí bota qualquer embalagem, faz qualquer tipo de pós-venda, faz qualquer coisa. Meu irmão... O próprio preço comunica.
Se Exato. você... Às vezes o cara quer faz um negócio top lá e depois baixa o preço. Pelo preço, o consumidor julga. Né? Então assim, a gente tem aqui uma primeira orientação, Tiago, para quem quer empreender. Vamos construir aqui. Orar. Foi a primeira dica que você falou aí. Primeiro ponto. Identidade Cara, em Cristo. Sem oração, você não identidade vai em Cristo, saber ali, meu amigo, qual é o direcionamento para você. Né? E Léo, ele trouxe outra coisa a respeito do planejamento, né? De você se organizar, fazer um estudo de mercado. E aí, um terceiro ponto, e aí eu que vou colocar esse terceiro ponto, vocês vão julgar se é certo ou não. Por quê? Por causa de mim, né? Eu sou um exemplo de muita coisa aqui. Cara, eu tenho um problema muito grande e eu acho que isso tem a ver com também ser um dos caçadores de empreendedor, que é coragem, certo? Quando eu digo isso, cara, eu tenho duas frustrações. E minha esposa, ela é a prova real disso. No início do namoro, Tiago, há 12 anos atrás, há 12 anos, né? Atrás ficou redundante. Há 12 anos, andando com ela e tal, eu enxerguei um negócio. Eu disse, amor, eu sempre falei, Débora ficava tirando, vamos, tu vê negócio em tudo que tu quer ver, não sei o quê. E eu disse, caramba, Débora, sabe o que é que eu podia criar? Ela fez o quê? Um aplicativo que falasse para a pessoa o tempo, a hora que o ônibus ia passar naquela parada, tipo um GPS. Por exemplo, eu sou um consumidor de ônibus. Então, eu teria nas minhas mãos o aplicativo, eu quero de tal canto para tal canto, qual é a linha que eu pego? É a linha tal. O aplicativo ia me dizer assim, porque tem muita gente que tipo, não sabe a linha, qual é, enfim. E a outra coisa é, de qual é a previsão, que onde é que ele está passando nesse momento. O GPS plugado no ônibus, aonde é que ele está passando. O porquê que eu pensei nisso? Porque Natal estava numa crescente de assalto muito grande e um dos grandes pontos de assalto era na parada de ônibus. Então, parada de ônibus se tornou um lugar que o cara quer passar ali o menor tempo possível. Né? E, meu irmão, eu levei muito a sério isso aqui. Pô. Eu disse, cara, eu acho que isso aqui vai bombar. Meu irmão, a gente ia colocar nas empresas, o cara ia ter em casa, só saía de casa quando o ônibus estivesse perto, ou seja, ele ia passar o tempo mínimo numa parada de ônibus. Né? Liguei para um amigo meu programador, porque eu não sabia programar. Liguei pro Olha cara. o sócio aí surgindo. Cara, escuta isso. É sério, escuta isso. Liguei pro cara, Tiago. Brother, tô com uma ideia aqui. Fez, vamos, lá vem você. Eu fiz, meu irmão, vamos criar um aplicativo assim, assim, assim. Joguei a ideia pro cara. Tu sabe o que foi que o cara fez? Ele riu, brother. Ele começou a rir. Ele fez, meu irmão, você tá ficando doido. De onde é que uma empresa vai aceitar chipar os ônibus para os não sei o quê e tal? Isso não existe, Rodolfo, isso não existe. Eu fiz, meu irmão, isso dá certo, bicho. Um assaltante, ele não quer saber. Ele vê um ônibus na rua, ele vai entrar, não é um chip, que, enfim. Ele só esqueça isso, não sei o quê. Tiago, simplesmente passou, acho que 5 a 6 meses. Eu estava na casa de Débora, meu irmão, na Inter TV Cabugi, passou a reportagem de 2 boy, Ulisses, de 2 pivetão, que simplesmente criaram o aplicativo, meu irmão. E sabe para onde é que os caras estavam indo? Pra Espanha, meu irmão, mostrar o projeto dos caras lá. Bicho, eu peguei a reportagem e mandei para esse amigo meu. Eu fiz, olha aí, velho. Olha aí, cara, o que é que... Meu irmão, e simplesmente era a mesma... Débora ficou assim. Amor, eu não acredito no que eu estou vendo. 2 boizão, Tiago. 2 pivetes, assim, não, a gente pensou... E sabe qual foi a justificativa dele de criação? A minha. O assalto. Tudo, cara. Rodolfo, a ideia, assim, alguns pontos, tá? Empreendedor quem faz, né, Tiago? E eu falo assim, a coragem. Isso era no Quem final. é? A coragem. Aí eu quero trazer esse cara. ponto da coragem. Se isso é ou não. Não, assim, pronto. A coragem segura aí para não esquecer. Mas só para poder fechar essa questão do devaneio, tá? É muito interessante você ter a ideia e você correr atrás para começar a identificar se tem fit, se tem negócio ali ou não. Né? Porque muita gente começa a pensar em ideias, mas não fala com ninguém. Você foi lá, ligou pro cara, entendeu? Quem lhe disse que não daria certo foi um especialista. Eu teria recebido não também, tá? Cara, não é minha praia. Eu ligo para um cara que conhece mais do que eu, ele me dá não. Essa história de que eu estou falando de estatística, tá? E tá aqui o cara da produção conhece mais do que eu sobre isso. Às vezes que uma coisa dita N vezes não deu certo, foi mínima.
Aí a gente pega uma vez ou duas que deu e torna isso no romantismo. Ah, mas fulano e tal fez e... Não. Vê por trás quantos quebraram. Quer dizer que você ia ser um daqueles dois. Então, racionalizar. Isso é importante. Perfeito. Então, esses dois caras, eu nem sei quem são, tá? Mas assim, eu vou voltar ao que eu falei um pouco antes. O que eu vejo de palco não está escrito. O que eu vejo, não estou falando que é o caso, é só do que eu vejo. Esses dois moleques, como você colocou, ser filho de um dono de uma empresa de ônibus, O que está por trás, né? que tinha toda a facilidade do mundo, tá? Para poder exponenciar aquele negócio. Conhece sobre transporte, conhece sobre logística, tem equipe, tem dinheiro, faz um marketing, um merchan, manda o filho para Estrutura pra Espanha. testar. Tinha tudo pra dar porque certo. O mais difícil em algo muito inovador, pessoal, não é a construção. Fica a dica. É a venda. O mais Perfeito. difícil em algo inovador não é a construção. Tiago, vamos construir um aplicativo que monitora os ônibus? Vamos. Vamos, eu construo um aplicativo com Como é que você vocês. vai vender isso? Como é que ele monetiza esse negócio? Como é que ele dá dinheiro? Qual é o Ideias custo desse surgem negócio? todos os dias, né, Tiago? Então esse é um ponto. E a covardia, a coragem, o medo, olha, o que seria de nós se não fosse o medo, tá? A gente tava aqui, todo mundo sem nenhum real no bolso e tal, porque tinha arriscado tudo, porque sempre aparece alguém com uma ideia mirabolante. Perfeito. Você tem menos medo de dar o passo, o quanto mais clareza tiver. É igual caminhar mesmo, né? Você acorda de madrugada em um hotel onde você não conhece, está tudo escuro, você não dá os passos na escuridão como você daria se estivesse em casa. Em casa você conhece seu quarto, né? Desce da cama, no escuro, anda, acende a luz. No hotel você vai mais devagar até achar um interruptor. Estou querendo chegar onde com isso? Que o medo ele é comum. O que você Gera tem que fazer, prudência, né, Tiago? Gera prudência. Você fica ali mais, né, contido. Né? Tiago, você já perdeu algum negócio que chegou até você e você não teve coragem de investir? Dezenas. E não estou nem aí. E que depois deu certo. Caramba, se eu boto dinheiro naquele negócio, olha só, em tudo, tá? Mas se desse errado, né, Tiago? Mas a chance de dar errado. Então, não tem romantismo no empreender. Percebe? Tem muito trabalho, muita ciência, muito estudo, né? Muito tempo dedicado àquilo. Cara, vou montar um aplicativo. Que bom que você não começou a montar. Porque um aplicativo não se monta em 6 meses. E o cara ia lançar o dele com 6 meses e tu ia dizer, meu irmão, quase cheguei, perdi foi dinheiro, que o cara chegou antes de mim. E não tem mercado para muita coisa nesse. Muita coisa nesse nível. Então, dar os passos, a coragem de dar os passos, óbvio, é perfil de investimento também. Algumas pessoas não têm esse perfil. E tudo bem, tá? Não consigo pegar nem que seja um dinheiro que está sobrando e colocar em algo diferente do concurso público. Não, cara, faz teu concurso. Segue em frente. Tá? Mas assim, quando você tem essa capacidade, começa prototipando, né? Que o que é entendendo para onde você está indo. Tá? Quais são as possibilidades? Já tem concorrência? Já acontece em algum lugar do mundo? Né? Já falei com pessoas próximas, como você fez, para entender o quanto. Porque quanto mais inovador, mais arriscado. E não recomendo ninguém, de maneira muito lúcida, tá? E muito coesa, a iniciar uma coisa 100% inovadora. Não é o primeiro passo. Geralmente dá errado. Comece fazendo algo que está validado, minha gente. E Tá se dando você não certo, pode né? validar, copie de alguém. Não pode dar errado nisso, não. Tá? Tiago disse que presta consultoria, que tem uma corretora. Vai lá e copia. Faz parecido. Faz menor. Começa de alguma forma. Entende o que é que mais está acontecendo. Vai para a internet, assiste YouTube. Se eu começar a fazer qual cursozinho, sabe? Não vai abrir empresa, não. Esqueça CNPJ. Perfeito. Os melhores empreendedores não começaram abrindo CNPJ. Eles começaram testando suas ideias. Legal. Né? E aí tem uma questão, só para encerrar essa parte, de Rony Mesler, né, da Reserva, acho que todos conhecem, um cara muito conhecido. O pai de Rony era da Petrobras, ou era da Vale, um dos dois, esqueci agora. E ele disse que começou a vender óculos. Foi a primeira coisa que ele fez na Reserva, vender óculos. E ele disse que começou a desenhar aquilo ali e inventou a questão da roupa, porque ele disse que ia para a academia e percebia que todo mundo malhava praticamente com a roupa igual. Eu disse, caramba, que coisa chata, né? E ele começou a tentar criar roupas mais modernas e tal. E ele disse que ele e o sócio dele estavam no quarto fazendo planilhas. E o pai dele abriu a porta.
diretor de uma grande empresa, tá? De uma multinacional. Aí disse, estão fazendo o quê? Aí ele disse, não, a gente está aqui criando a planilha de fluxo de caixa, a planilha de logística, de entrega, de vendas. Aí o pai disse assim, e já vendeu quanto? Ô, lição, viu? Aí os moleques pararam e disseram, não, a gente está organizando o negócio. Aí ele disse, isso não vale de nada. Se levantem, peguem a mochila de vocês, que está cheia de óculos, e vão para a rua vender. Quer dizer, então, mais uma vez, né, o empreender, Rodolfo, parte dessa atitude. O risco está aí. Se você não pode correr um risco tão alto, eu quebrei a primeira vez porque eu corri risco além daquilo que eu podia. Só para vocês entenderem, eu tinha saído de um emprego, recebi a minha rescisão. Tá? Peguei a minha rescisão e abri um escritório de consultoria. E eu não tinha um cliente, Léo. Eu fui na torcida. Eu gostei do termo. Gestão por torcida, né? Aluguei uma sala, comprei uma mesa naquele tempo, mesa em L, era o que havia de mais moderno, né? Comprei uma mesa em L e tinha uma gota. A gota é aquela parte da mesa que faz assim, bulhado, né? Do telefone, para botar o telefone fixo lá, em cima, né? tinha porta-objeto, tinha tudo que um bom escritório de consultoria tem que ter. Só não tinha cliente. Então eu tinha uma sala, né? Muito linda, muito bonita. Para fotos, se fosse hoje de Instagram, tava massa. Mas não tinha faturamento, pô. E o dinheiro que eu tinha, eu gastei nisso. Então, fazer dar certo, Rodolfo, é um pouquinho mais difícil, assim. Né? O que é que eu recomendo? Vai fazer consultoria? Cara, estuda. Pesquisa. Fala primeiro com o presidente para entender como é o mercado. Né? O conhecimento é a chave. Né, vai abrir bolo, faz isso da cozinha de casa, pede licença amanhã, painho, vai fazer brownie. Cara, tudo é bom, tudo é massa. O que é que você sabe fazer? Faz alguma coisa, testa. Tiago, e você falando isso me remete muito ao exemplo aqui que eu já citei de Débora, né? Então, tipo assim, as próprias vizinhas eram o teste de mercado dela. Total. E, né? cara, olha que legal. E testando em humano, né? O que é até Exatamente. proibido por lei, né? E quando a gente observava isso, e a própria vizinhança dela me dava esse apontamento de que ia dar certo, cara. Meu irmão, aí uma noite lá, ela, no cabelo da mãe, mexendo no cabelo, fez um penteado, fez, tu viu isso aonde? Ela fez, não, eu idealizei na minha cabeça e fiz. Caramba. Cara, um penteado que eu disse, meu irmão, você tá doido, bicho? Débora, pelo amor de Deus. E aí eu fiz uma surpresa para ela, né? Montei toda a parte visual da empresa. Débora Miranda Makeup. Né? Falei com um amigo meu, a gente fez uma surpresa. Cara, no dia do aniversário dela, o presente que eu dei para ela assim, foi o Facebook, identidade visual, cartão de visita, tudo. Massa. Montei a empresa. E eu vou contar isso aqui. O pai dela né? quase infartou, né? Porque queria que ela fosse Não, na faculdade. e assim, ele não viu com bons olhos. Né? A gente estava se organizando para casar. E Débora, dependente em todos os sentidos dos pais, e principalmente financeiramente. E em dezembro a gente lança ela. Ela começou cobrando uma maquiagem de R$35. Meu Deus. Né? E em janeiro a gente começou. Cara, eu disse, olha, vamos aqui. Em janeiro, no primeiro mês, assim, depois que a gente lançou ela, sabe quanto foi que Débora faturou? R$1.700. Uau. Meu Deus. Olha, Quando- você me perguntou a diferença do empresário para o empreendedor. Se quiser comentar do empreendedor para o investidor, o exemplo de investidor é Rodolfo, é cara de visão, ele sabe aonde Então investir. aí, Léo, ela ficou abismada, Tiago. Eu disse, você não vai gastar R$1. Você vai guardar e no final do mês a gente vai contar. Quando chegou no final do mês, no primeiro mês dela como maquiadora profissional, que não tinha nenhum curso, ela tinha R$1.700. Débora, eu acho que tinha, sei lá, 18, 17 anos. Fantástico, fantástico. Naquela época. Meu amigo, quando ela pegou o dinheiro, aí eu sentei perto dela assim, não menosprezando, sabe, gente? Entenda, pelo amor de Deus. É questão dela, de ter a veia para aquilo. Eu fiz, você ainda vislumbra a arquitetura? Ela fez, não. Agora eu quero ser maquiadora. Com dinheiro, cara. E, através daquilo ali, foi uma porta gigantesca pra gente casar. Ajudou muito. E meu irmão, tá aí hoje, né? Ela tem um salão dela, muito top, muito legal. Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Sucata Tudo dá Tá aí dinheiro Geraldo demais. Rufino que Que eu diga, prova né? isso, né? Que eu digo. Tudo dá dinheiro. Assim, existe degraus que você vai conseguir subir se tiver feito um curso mais, né?
Específico. mais Você tem mais repertório, né? Você tem mais recurso. consegue, isso. É até mais ouvido, né? E tal. Mas assim, não é condição sine qua non para nada. Não é condição balizadora para nada. É um facilitador. Olha, sei lá, eu mexo com desenho, tá? Tá, se você mexe com desenho e for um arquiteta, eu tô aqui assim, devaneando, tá? Talvez algumas portas se abram para você que não se abriria só por ser desenhista, no sentido de título. Boa, boa. Tá? Quando eu digo, até brinquei aqui no começo, né, que eu fiz pós-graduação em Growth Hacking, cara, eu nunca fiz nenhum projeto de marketing de experimentos, que é o que isso lida. Tá, mas algumas portas se abrem para mim, né? Eu estou na consultoria, fazendo um projeto, até ficar mais cara a consultoria, né? Faz uma formação, não, eu tenho formação em Growth Hacking, caramba, quanto é? Opa, vou... Já aumentou 5 mil aqui na nova. Né? Nessa pergunta E é aí. uma realidade. É uma realidade. Sim, sim. Né? Então, nessa linha, você acaba conseguindo conquistar, se isso for estratégico para o teu negócio. Vai lá e faz. Agora, tudo dá dinheiro. É o tempo de maturação que você tem e a tua visão. Você vai pegar a maquiadora que cobra os mesmos R$ 35 que Débora cobrava há anos e anos atrás, porque ela não se profissionalizou, não tem talento para aquilo, tá? E empreendeu só por necessidade. Talvez nem goste tanto, senão tem se especializado mais, né? E vai ter maquiadora que, não sei, mas R$ 200, R$ 300, né? R$ 400, sei lá quantos mil Só reais. é o limite. Chega a isso, então, essa é a relação. Pode digamos, crer. né? E assim, galera, o nosso tempo já estourou. É uma pena, meu Deus do céu, Meu né? Deus. Vai fluindo aqui o negócio, tem que ser parte 2, viu aí? Tem que ter. Mas aí, pra porque gente encerrar, eu verdadeira queria, aula. assim, bem de forma rápida mesmo, a gente tratasse sobre, já que a gente está aqui, né, falando para a juventude, numa igreja cristã, é possível, Léo, a gente tá empreendendo, e você trouxe para a mesa uma coisa sobre a identidade, né? Que foi uma coisa também que Tiago apontou no início, a gente orar, pedir a Deus um direcionamento, e você complementou falando da identidade. Primeiro, saber quem nós somos em Deus, porque isso vai definir muita coisa no nosso negócio, né? E eu, como contador, eu posso afirmar isso, que eu passei por uma experiência como essa, e define muita coisa você levar os princípios e valores, né? E eu queria que você falasse como é que é isso na prática. É possível eu levar. Por quê? Porque a verdade do mundo é uma verdade. A de um cristão é outra, né? É a luz da Bíblia. E eu me lembro muito bem, Léo, que eu conquistei um cliente na época lá do meu escritório, né? E eu saí vibrando de felicidade. Liguei para a Débora e disse, amor, a partir de hoje tudo muda, né? Clientezão top, no segmento top e tal. E com 3 meses, Tiago, esse cara, ele me coloca num link com um cara em Portugal, né? E eu comecei a ter reuniões de meia-noite com esse investidor de Portugal, o cara querendo como é que a gente trazia a aplicação dele para o Brasil. E o Carolis, o português lá, cheio da grana, milionário, ele fez uma pergunta para mim. Ele disse, amigo, mas eu quero que isso não apareça no Banco Central. Aí eu disse, rapaz, da mesma forma que ele vai desaparecer para o Banco Central, o contador também desaparece da jogada. E eu disse isso pro cara. Ele fez, como assim? Né? Aquele português todo assim. Como assim, senhor Rodolfo? Não sei o quê. Eu disse, não, amigo, eu não trabalho assim, não. E ele terminou a ligação chateada, o investidor, ligou pro meu cliente aqui local. O cara ligou para mim no outro dia, virado no tetel, Léo. Meu amigo, que tipo de contador é você? Olha só, que Meu tipo Deus. de contador é você? Você sabe com quem você estava falando ontem? Eu disse, meu irmão, não importa com quem eu estava falando ontem. Importa quem eu sou hoje. Eu disse isso para ele. Eu disse, meu irmão, eu sou um contador, mas antes de ser contador, eu sou servo de Deus. Aí ele fez, Identidade. pois deixa eu dizer um negócio a você. E o cara disse isso para mim. Você não vai durar muito tempo no mercado. Você tem que ter flexibilidade, meu amigo. Isso são negócios. É mundo do negócio. Aí eu fiz, meu irmão, o mundo do negócio jamais vai roubar uma coisa minha chamada honra. E pelo visto, já roubou a sua. Perfeitamente. Aí ele desligou e aí eu perdi o cliente que me pagava. Onde eu estava assim, já projetando mil coisa com aquele dinheiro, eu vi indo por água abaixo
mas por uma coisa que tipo eu carrego, que era a minha identidade em Deus, que vale lembrar, Léo, que a identidade de Deus, em Deus que a gente tem, não é uma coisa que a gente tira da bolsa quando vai para a igreja. É uma convicção que a gente carrega para qualquer lugar. E isso faz a diferença. Eu vou começar respondendo tua pergunta com Colossenses 3, 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Aí tá a chave de tudo, Rodolfo. Perfeito, Léo. Eu acho que a gente não só pode, como nós devemos levar a nossa identidade de Cristo, né? Nossa identidade em Cristo, para os negócios, né? E eu não vejo desvantagens. Pelo contrário, eu vejo vantagem. Muitas vezes, né? Acho que até pela cultura, né, Ulisses? A turma meio que se retrai para falar das coisas de Deus. A gente mesmo, todo mundo, né? Tipo assim, o mundo não tem vergonha de falar de tudo abertamente, né? Por que a gente teria? Então, a partir do momento que eu faço... Imagina aí, Débora vai fazer uma maquiagem e ela pensa que está maquiando Deus. Uma analogia. O cuidado, o zelo que ela vai ter por aquele serviço é outro, é diferente. Então, se eu paro, por exemplo, lá na rede a gente fala muito sobre... A gente trabalha muito com pequena empresa, né? E a pequena empresa é a família do empreendedor. É a família. Se uma pequena empresa quebra, né, a primeira afetada é a família do empreendedor, principalmente o honesto, que ele vai querer pagar todo mundo e ele sofre ali na ponta. Então, eu digo isso para a minha turma lá na rede todo dia. Você está mexendo com a vida daquele empreendedor. Então, antes de você dar uma recomendação, antes de você mexer em um processo, antes de você fazer qualquer coisa, tenha muita responsabilidade no que você está fazendo. E se a gente... Falando isso num plano profissional, quando a gente coloca, né, toda essa identidade de Cristo, a gente está indo para outro plano, né? No sentido de, se eu faço o meu serviço, né, como quem faz para o Senhor, então, meu amigo, eu vou dar o máximo ali. E essa excelência abre portas, né, Léo? Essa excelência vira o jogo, Rodolfo, de uma forma que você não queira acreditar. Léo, eu sempre cito um exemplo, deixa eu abrir um parênteses na tua fala, daquele programa lá do Fantástico, que o patrão vira empregado. Sim. Você lembra desse quadro bem antigo? Eu sempre digo isso. E nas ministrações já falei várias vezes. Teve um cara que, o empresário da multinacional, né, se fez lá de empregado e foi lá trabalhar com o cara. E aí, no meio do negócio lá, o cara explicando, passando o serviço para ele, explicando. Aí o cara fez, você tem que pegar aqui, fazer isso. Aí o cara, homem, mas se a gente fizer assim, homem, dando a ideia de fazer a coisa de qualquer jeito. Aí ele fez, não pode fazer assim não, sabe por quê? Você tem que fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Porque aqui eu faço as coisas como eu faço para Deus. Porque aí ele está me vendo trabalhar. Meu amigo, o cara saiu de cena para chorar, o dono da empresa. E aquele cara, depois ele ganhou, acho que foi um tratamento para a filha, que ele estava precisando, foi promovido. Com certeza ele foi promovido. Não sei o quê. Então, assim, a excelência, cara, ela sempre vai abrir porta para a gente. Eu diria... Só terminando, Thiago. Como eu falei há pouco, né? O meu negócio surgiu na faculdade. E eu vou além. Eu acho que surgiu também pelo testemunho que eu dava na faculdade. Boa. Então, a forma que eu me vestia, a forma que eu me portava na faculdade. Bacana. Quando a turma ia fazer farra, quando ia fazer aquilo, e a forma na qual eu me portava, passou uma imagem para o campus acadêmico de que eu era uma pessoa responsável, de que eu era uma pessoa digna de confiança. Aí, o que é que começou a acontecer? Os professores que começavam a receber, às vezes, demanda de consultoria e não tinham tempo, aí disse, Léo, você tem interesse? Eu tenho. Às vezes era R$500, R$600, eu disse, eu quero. E aí, o que eu comecei a aprender como eles faziam? Boa. Chegou um tempo que eu estava fazendo tudo. E os professores achavam ótimo, porque eles ganhavam, né, uma parte, e eu fazia tudo, entregava. E aí, às vezes, eu comecei a ir para reunião com o cliente para apresentar. E aí, daqui a pouco, o cliente percebia que quem estava fazendo era eu. E aí, eu comecei a criar uma reputação nesse meio. Mas tudo começou ali na forma que eu me portava, no testemunho que eu dava, né? E aí, os professores diziam, Léo, eu confio que você vai fazer um bom trabalho. Quer dizer... Que massa. Se eu fosse desmantelado ali, né? Se eu tivesse indo largadão lá para a faculdade... Você não tinha aproveitado a vitrine que foi lhe colocada. Claro! Né? E consultoria é um negócio de reputação, entendeu? E eu não tô falando isso porque eu fiz, não.
eu não fiz aquilo pensando nisso. Eu fiz aquilo porque eu tinha um temor de Deus no meu coração e eu sabia quem eu era nele. Então, você entende? Então, assim, isso muda Muita coisa, né, o cara? jogo. Isso muda. Hoje, Verdade. graças a Deus, a gente tem uma reputação, né? Principalmente aqui no estado, a gente está exportando isso aí para o Brasil, mas principalmente aqui no estado, graças a Deus, a gente recebe ligação, às vezes, de gestores que dizem assim, olha, Léo, por favor, vá lá na empresa tal, que, rapaz, alguém passou lá e fez um serviço ruim. E, cara, eu já falei que sua equipe resolve. E como é bom, né? Então, aí é uma responsabilidade também, né? A partir do momento que a gente se coloca e aparece no mundo enquanto cristão, a gente tem uma responsabilidade muito Total. grande de carregar esse nome, né? Sim. E principalmente nos mundos dos negócios. Então, assim, eu acredito, Rodolfo, que não só a gente pode, como a gente deve. A gente tem a obrigação moral de levar os princípios do reino para qualquer lugar. E isso, uma vez aconteceu uma situação muito interessante com os clientes nossos, né? Um grupo empresarial que estava quase separando, era administrado por uma família, por irmãos, cada irmão tinha ali algumas lojas e eles estavam quase separando por brigas. Eu tinha sido contratado, né, para representar o grupo, Thiago, e só havia briga. E em dado momento, eu fiz, gente, eu não estou entendendo. Eu fui contratado por um grupo empresarial e isso está parecendo um bando. E citei a Bíblia. Eu fiz um reino subdividido, o que é que vai acontecer? Não vai prosperar. E aí, a partir daquela mensagem, os caras têm razão e voltaram e a empresa deixou de... Eles estavam prontos, a reunião estava num tom, senhores, de dizer assim, ó, Tiago, você não agrega nada para o meu negócio. Meu chefe. Eu quero que segunda-feira você tire a marca da sua empresa. A marca é minha, irmãos falando. Então, assim, a partir de uma mensagem bíblica que foi lançada ali naquela reunião, a coisa mudou e a empresa até hoje prospera, um cliente muito próspero. Você está vendo? Então, por que não Perfeito. levar perfeito. o reino para esse universo? Eu quero para encerrar, eu sei que nosso tempo já foi, mas só lembrar da questão lá de 1 Timóteo 6,10, né? O amor ao dinheiro, que fez Rodolfo se portar como se portou, né? E negar uma situação como aquela, e Léo se portar como se portou, se deixando gastar e até ser mal interpretado, talvez, né? Se alguém achasse que aquilo era errado, essa intervenção dele. Mas o meu amor não está no dinheiro, está no servir ao Senhor, em fazer a sua vontade. Né? Eu tenho alguns exemplos para contar, não vou contar aqui agora porque o tempo não dá, mas eu já passei por situações, porque o mundo dos negócios ele é muito tentador no sentido das suas nuances, né? Dos seus erros. Né? Os negócios mais fáceis no mundo dos negócios são os mais... tentadores, obscuros, né? São os mais fáceis. O dinheiro mais fácil está nesse tipo de coisa, em você ceder a alguma paixão humana. Pô. Sendo que, no início, quando nós começamos a falar, a gente disse que Deus quer lhe abençoar, né? E que não há nada de errado em ser empreendedor, mas antes disso você é crente, você é um servo do Senhor. Então, a visão de você se deixar fraudar ou participar de alguma coisa que não é lícita, e você sabe disso, é a sua visão míope de não conseguir enxergar o que Deus tem para você no todo. E aí o fazer o dinheiro entrar de maneira ilícita no país resolve a minha situação hoje e me leva para uma condição melhor hoje. Né? Mas a palavra de Deus diz que é melhor o final das coisas do que o princípio dela. Maravilha. E se aplica a isso também, porque quando eu coloco a minha honra em primeiro lugar, e isso é moeda escassa no mundo de hoje, ela depois brilha, né? Eu passei por uma situação, certa vez, vou contar só essa bem rápido, e vou dizer aqui, porque eu disse no púlpito já, assim que aconteceu há uns anos atrás, que eu fui contratado por um grande cliente meu para ir a São Paulo fazer um negócio milionário. Milionário. E eu não ganhava R$1 nesse negócio. Eu ia fazer o trabalho porque o meu cliente me pediu, eu já tinha renda com ele em outros projetos e eu ia meio que mostrar que eu era por ele, né? E eu só fiz uma exigência, eu vou, mas o gerente comercial vai comigo. Ele vai ser a minha testemunha, porque envolve cifras muito altas e não vou fazer isso sozinho, não. E
Levei um cara mais novo comigo para São Paulo e eu vou dizer porque eu disse no púlpito, nesse dia eu menti muito. Eu acho que eu nunca menti tanto na minha vida. Eu fiz um arranjo com 2 concorrentes e joguei, não um contra o outro, mas com as informações que um tinha dito uma coisa e que o outro tinha pago mais, enfim. A coisa deu certo. Eu trouxe a conta como o cliente pediu e no aeroporto o meu coração, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não estou em paz. Liguei para o gerente, que tinha ficado em São Paulo, porque a esposa ia se encontrar com ele, e disse, cara, eu estou desfazendo. Você é louco? Você vai perder seu contrato, vai acontecer isso. Não, bicho, mas eu não estou em paz, não. E liguei para o parceiro, disse, amigo, eu menti muito hoje para você. Eu estou ligando para lhe dizer que o negócio não vai ser feito com você, vai ser feito com a outra pessoa, porque é no direito dele, tá? E o que eu lhe disse hoje era mentira, e eu não podia viajar sem isso. Aí, sabe o que ele me disse? Ele disse assim, rapaz, você não sabe, mas eu menti mais do que você. Eu lhe disse isso que ia fazer assim, mas eu preciso dessa conta. Isso que você me trouxe do seu cliente, eu preciso disso. Porque o mercado de saúde suplementar é um mercado regulado, né? Então a ANS, que é quem regula isso, estava em cima dele, ele tinha que ter uma conta como aquela. E aí ele me deu uma cifra muito alta. Muito alta. Ele disse, olha, eu lhe pago X. Muita grana, muita. Quase ao ponto de se aposentar, Rodolfo. Eu disse, cara, eu vou levar para o presidente da empresa e ele vai decidir se faz negócio com você ou não. Tá? Esse cara é meu parceiro até hoje, porque os outros negócios que apareceram, quando eu levei para ele, ele disse, meu irmão, depois daquilo... Sim, tem mais uma. Ele disse assim, eu boto na sua conta. Esse valor, eu boto na sua conta. Ninguém precisa saber, não. Rapaz, eu não trabalho assim. Eu vou levar esse valor que você me ofereceu para o presidente da empresa e ele decide. E é meu parceiro até hoje. Tiago, você já ganhou mais dinheiro do que ele ofereceu? Não. Mas entenda, não há essa troca de Deus, sabe? Eu abri mão de algo corrupto, mas extremamente valioso, e Deus vai me dar aquilo. Não, Deus não vai lhe dar. Não tem obrigação. Perfeito, não tem obrigação. Agora, se o amor que você tem a ele, o não vai lhe dar, é que assim, não espere isso de Deus, Sim, né? sim. Senhor, mas eu Como abri uma mão de tal barganha, coisa. E aí vem a questão do imediatismo, né? Se você tivesse aceitado aquilo ali, você estava abrindo mão do eterno, talvez. Exato. Totalmente, Léo. Eu estou Isso me recebendo mata. no agora, mas eu estou evitando. Tiago, eu queria virar o jogo. Eu queria fazer umas perguntas aqui para Rodolfo Maravilha. e para Ulisses. O que você acha? Meu Deus, agora a gente se deu... Chave de ouro, essa Agora a gente se deu mal, viu? Eu fui Vamos formado acabar o aonde... podcast, gente. O podcast está encerrando. Mas, Tiago, é fantástico. O Tiago colocou aqui, eu acho que está gerando muito valor para a nossa juventude. E eu queria devolver uma pergunta para vocês, com base em tudo isso que a gente está conversando. Se Deus coloca, e isso tem a ver com sua pergunta sobre coragem. Só aproxima mais um minuto. Tem a ver com sua pergunta sobre coragem, Rodolfo. Se Deus coloca, se Ele confia em você um talento, uma vocação, um chamado, e você enterra isso, como aquela pessoa lá da parábola dos talentos. E aí, meu amigo? Você peca ou não peca? Cara, eu Pergunta capciosa. Viu? eu vejo assim como... Eu não sei se vai ser entrado como a palavra esse pecado, mas eu vejo no mínimo uma falha, né? Porque Deus ele nos chama para multiplicar, né? Perfeito. Deus coloca coisas em nossa mão para que haja multiplicação, para que haja prosperidade, é isso que Ele espera da gente, né? Então, no mínimo uma falha, eu vejo aí, né? Um erro. Na minha opinião, eu vejo como um ato de negligência. Então, toda negligência... E aí, eu não queria partir para esse lado não filosófico, não, mas negligência, até pelo direito, pode gerar um tipo de crime, de desobediência, um ato de desobediência. Então, quando você negligencia, você está dizendo para Deus que aquilo que Ele te entregou não é digno de ser multiplicado, não é digno de ser potencializado. Então, assim, vamos para o texto bíblico. Jesus diz no texto bíblico que o Senhor chega para o servo e diz assim, servo mau,
você não multiplicou o dom, e agora o que é que vai acontecer com você? Você vai ser entregue Ao que rendeu mais. O que você tem vai ser entregue ao que rendeu mais, e você, o texto bíblico vai dizer que o cara vai sofrer graves consequências com aquilo. A palavra de Deus diz que se você sabe fazer o bem E não faz, já você está peca. pecando. Isso. E só para fechar o meu comentário sobre isso, a perguntinha é meio capciosa, né, de Léo? Eu queria ler aqui para o pessoal 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso aqui é um princípio de mordomia cristão. Se Deus lhe entregou algo, então você precisa administrar aquilo com fidelidade, meu irmão. Perfeito. Com fidelidade. Então, Porque aí vem uma questão de confiança, entende? Eu acho que isso é muito forte e assim, é algo que eu falei de fato, para que isso possa queimar, né, no nosso coração, porque assim, a partir do momento, Tiago, que eu decido empreender, mesmo sem saber ainda qual que vai ser o resultado daquilo, mas que eu confio, e aí obviamente, né, que eu orei, que eu estou certo de que aquilo foi uma vocação e que aquilo é um chamado de Deus para minha vida, eu estou confiando no Senhor o longo prazo, meu irmão. Exato. Você está entendendo? Eu estou confiando nele. E aí entra os passarinhos, o lírio dos campos. É difícil às vezes para a gente, né? Eu ensaiei por anos, Rodolfo, a minha saída da CLT para mergulhar no meu negócio. Anos, por anos. E aí, até um spoiler aqui. Deus falou comigo preparando a série Mindset uau. dos Jumpers, né? Aí tipo, olha, os seus pensamentos constituem sentimentos, e seus sentimentos, atitudes. O que eu pensava que era uma segurança, estava sendo uma prisão em determinado aspecto. Então, assim, a partir do momento que a gente tem a coragem, mas não é uma coragem louca, né? Assim, desmedida. Não, o empreendedor, ele corre riscos calculados, né? Perfeito. E o empreendedor cristão, ele confia, meu irmão. Confia. Ele confia. Confia, E aí, pô. posso contar o último testemunho? Dá vontade da gente ficar contando essas coisas, né? Rodolfo, antes de acontecer isso, né? Antes de Você sair, tem 2 minutos para contar aqui. bem rapidinho. Assim que a gente começou a contratar, né? E aumentar o time, aquela coisa toda. Meu negócio era... A gente não tinha uma recorrência ali de todo mês como quem vende um produto, né? Porque a gente começa projetos, às vezes esses projetos levam meses. E aí eu recebo quando eu começo, eu recebo quando termina. E, rapaz, isso aconteceu uma vez só, Tiago. Um belo dia, chegou... A gente, graças a Deus, nunca atrasou em nada, com ninguém, com nenhum fornecedor, com funcionário, com nada. Mas teve um dia que... Faltava um dia para a gente pagar uma folha de pagamento e não tinha nem saldo bancário, nem previsão de recebimento. E meu sócio liga, né? E aí, Léo, como é que vai ser? Cara, vamos orar. Não sei. E, Rodolfo, eu tinha um contrato, né, com um determinado cliente, um órgão aí, e o superintendente me liga e diz, Léo, vem aqui na minha sala. Eu estou me arrepiando aqui só de lembrar. Aí ele fez, olha, o pessoal lá da controladoria me ligou, tal, não sei o que lá, tem isso. Eu pedi para eles anteciparem uma nota para você, tá? Umas notas aí que você tinha a receber para o próximo mês, estou antecipando para hoje. Aleluia. Meu Jesus. Eu saí chorando de lá, disse, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nunca deixou faltar. Glória a Deus. Então, Ele sabia o desejo do coração de vocês, cara, de honrar isso. de honrar isso, entendeu? Então, eu nunca vi isso, Tiago. Eu já vi cliente me ligar para dizer assim, não vou poder pagar esse mês, não. Me dá mais prazo, faz isso. Mas o cliente ligar e dizer assim, Léo, eu estou antecipando um pagamento que seria no próximo ano e dentro de um órgão, meu amigo. Não estou falando de coisa privada, que tem trâmite, que tem aprovação, que tem não sei o quê. Estou antecipando aqui, está caindo aí na sua conta Podemos agora. titular como um milagre, né, Léo? Literalmente. Então é isso, né? Quando você descansa de que eu estou abrindo mão de algo aqui em prol de um futuro e eu confio no Deus que me chamou para aquilo. Agora, Léo, essas tudo em coisas casa, elas só é possível quando a gente honra os princípios, né? Um princípio quebrado, ele lá na frente vai lhe quebrar, né? Então,
Eu acredito muito no poder da honra, dos princípios. A gente andar com Deus é entender que aos olhos humanos a gente está abrindo mão e perdendo alguma coisa, mas para Deus a gente está ganhando muito mais, né? Então, cara, que conversa boa. Fantástico. A gente teve aqui hoje, meu Deus, estou pensando em fazer uma parte 2 aí. Olha aí, Certeza Rodolfo. tem que ter essa E além dessa questão da honra, tem uma coisa que o Thiago fez aqui que exige muita coragem. De dizer assim, cara, eu menti pra você e se arrepender. Porque a gente vê hoje, Thiago, principalmente esse mundo de redes sociais, né? Talvez alguém esteja assistindo alguém ali e dizer, pô, Léo é isso, Thiago é aquilo, é um super... Rodolfo, Ulisses é um super crente. Não existe isso. Não existe isso. Né? Somos A gente tem que ter humanos, coragem também, para no dia que a gente errar, dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, eu errei feio. Verdade. O propósito está Tenha ligado a isso, né, misericórdia Léo? de mim. O propósito está ligado a corrigir qualquer coisa, né? Se eu tenho um propósito, eu errei, tá, mas tem propósito, ele queima no seu coração, seu propósito é servir a Deus, então corrige o que você fez, pô, volta atrás, pede perdão, diz que errou, né? Perde o negócio. Sim. Se você não está disposto a perder negócios, não empreenda. Perfeito. Simples assim, você vai ter que dizer não para muita coisa. Exato. Né? Eu me lembro que meu avô, certa vez, eu começando meu primeiro emprego, 1 minuto, para encerrar, porque me a cabeça agora. Meu avô era político, né? Tinha sido vereador, deputado, jornalista, um cara ímpio. E eu gerenciei minha primeira empresa com 21 anos, né? Muito novo, que é um testemunho que até cabia para hoje, mas é longo, não valia a pena. Mas eu gerenciei minha primeira empresa com 21 anos porque eu honrei ao Senhor. Eu, no domingo à tarde, fazia o evangelismo puxando a boa e velha caixinha de som, né? Você que está me escutando, agora não tem ninguém, a praça vazia, a gente falando só. Né? Mas aquilo era honrar a Deus. Tiago, quantas pessoas converteu? Nenhuma. Mas era honra a Deus. Então, com 21 anos, meu avô chegou na empresa que eu gerenciava, eu estava de terno, gravata, né? Com uma sala grande, bonita, 21 anos de idade. E meu avô me deu um conselho que eu tenho certeza que foi Deus usando ele, que ele disse assim, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, do nada. O povo mais antigo, vocês não vão entender, mas chamava punho de cana. Não sei se vocês lembram disso ou sabem disso, até porque eu sou o mais velho aqui, né? A cana do braço, é isso aqui, né? É a cana do braço. Por isso que vai em cana, porque era algemado e tal, né? Legal. E ele disse assim, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, seu avô foi isso, foi aquilo outro e tal, tem um bocado de erro, fui político, mas a mão na minha cana, ninguém nunca botou. E eu, na época, não entendi muito bem, não, sabe? Eu tinha 21 anos. Não, vô, que legal, tal. Eu disse, então, assim, você vai receber diversas propostas ao longo da sua vida, tá? De coisas tentadoras. Mas lembre, meu filho, a mão na sua cana, quer dizer, ir preso, né? Ou mesmo que não vá preso, Coagido mas, por alguém. Coagido, levado ao Abrir errado, mão dos a seus mão na sua valores. cana ninguém bota. Então, é uma frase antiga, uma frase meio bruta. Mas que carrega muito valor, Mas eu né, carrego Thiago? muito. Até hoje que tem um valor intrínseco e é algo para mim divino, né? Sim, sim. Você dá não a negócios porque a mão na sua cana ninguém coloca. Ninguém pode amanhã apontar para mim, para você dizer assim, não, se faz de crente, mas é um corrupto, não paga os impostos, né? Eu disse a minhas filhas esses dias, a minha filha mais velha, disse, não, tem já acho que um ano, um pouco mais. Nós vimos uma reportagem juntas falando de alguém que estava sonegando impostos. E elas, pai, o senhor paga os impostos em dia? Antes de eu responder, eu ri, porque eu pensei muito rápido e eu disse assim, cara, se eu não pagasse, eu dava um goto seco agora, né? Mas assim, com a maior satisfação do mundo, disse, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, seu pai, seu tio, né? Todos os nossos negócios, seus tios, na verdade, todos os nossos negócios são lícitos. O imposto Glória é a a primeira Deus. coisa que a gente paga. A gente não deve folha de Amém. funcionário, a gente não deve imposto a ninguém. Tudo na empresa do seu pai, meu amor, é 100% correto. Né? Nós não somos ricos, como muitas pessoas que fazem o errado são, tá? Mas aonde você chegar, se alguém um dia disser, não, no Brasil ninguém paga todos os impostos porque é impossível pagar todos os impostos. Levante sua mão e diga assim, meu pai é empresário, tem mais de um CNPJ e ele me prometeu que todos os impostos estão em dia. Pode dizer porque é verdade. Tá? Amém. Então, esteja disposto a seguir o caminho que Deus quer que você siga. Verdade, cara. Verdade. Meu Deus. Gente, obrigado demais de coração, Thiago e Léo,
pela disponibilidade do tempo de estar aqui hoje compartilhando tanta riqueza, né, Ulisses? Verdade, muito Foi. bom, foi fantástico, Prazer, gente. bom Para demais. nós foi uma verdadeira aula, assim. E a gente E, tá na saindo verdade, aqui com um enriquecimento Tô gigantesco. com vontade de montar um negócio. Bora. Rodolfo, Vontade de montar um negócio e com achar essa um sócio. Tô com essa vontade, viu, Rodolfo? Eu tô achando que eu e tu, a gente vai montar esse negócio Bora. e a gente vai ter 2 consultores aqui pra gente. Ó, o mexão foi de graça, então o serviço também vai ser de graça, viu? Tá fechado, meu amigo. Gente, obrigado. Vou falar aqui na câmera geral aqui para todo mundo. Esse aí foi mais um podcast. Tiago, obrigado. Léo, obrigado demais. Deus abençoe vocês. Amém. Valeu, galera. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo, porque eu tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas ouvindo aqui o que foi dito nessa mesa. Deus te abençoe. Cheiro. A paz do Senhor. Valeu, galera. Amém. Vai do Senhor.